E aí, começando mais um Conectando, e hoje a gente vai conversar com um cara, designer, artista, nem vou definir, vou deixar que ele mesmo faça, faça as honras, porque pô, o trabalho do cara é muito maneiro. Hoje a gente vai trazer aqui acho que é um pouco diferente do que a gente está acostumado, Luciano. Acho que é uma linha um pouco diferente o teu trabalho, e é isso que agrega muito no repertório de quem está assistindo, de quem está acompanhando o canal aí. Hoje a gente vai conversar com o Luciano Ferreira, mais conhecido Oi, como Seu Jô. Lu, Fala fundador do comigo. estúdio Triciclo. E aí, Luciano, E como é aí, que tá? rapaz, tudo bem? Como é que tá essa manhã? Tranquilo aqui essa manhã ressecada de Belo Horizonte, né? Essa cidade seca, mas muito massa de estar aqui Massa, massa. Fala de tranquilo. BH, né? Fala de BH, BH, capital. massa, massa. Cara, assim, eu vou te perguntar algumas coisas aqui. Se tiver na tua apresentação ali, tu diz, não, ó, segura que tá lá, né? Bora. Então, cara, o que que tu faz? Como que você vive da criatividade? E que ideia é essa desse estúdio Triciclo? Cara, então, tentei me organizar aqui para criar meio que uma linha do tempo para ficar um pouco mais Tá, fácil da gente conversando sobre isso, assim. E aí eu já começo até respondendo a sua pergunta, falando um pouco de mim, assim. Meu nome é Luciano, né? Como você mesmo falou, Luciano Ferreira. Eu fico aí brincando que eu estou tentando emplacar o seu Lu, e é até uma brincadeira bem mineira, porque aqui em Minas a gente tem, principalmente nos interiores, as pessoas têm muita mania de ô, seu fulano, seu fulano. Aí eu fiquei brincando que eu já criei um investimento para o nome do futuro, assim. E aí essa brincadeira do seu Lu. Eu coloquei embaixo assim até uma forma de contar um pouco da minha trajetória. Eu tenho hoje 39 anos, assim. Eu comecei a trabalhar com design muito cedo. Eu nem sabia que era design naquela época, que é o meu primeiro lugar que eu trabalhei em casa. Eu sou filho de uma família simples, assim. Eu tenho um pai que ele era ourives, ele trabalhava ali desenhando joia, fazendo joia mesmo, uma coisa bem artesanal, bem minuciosa. E a minha mãe, ela maneiro. tinha uma confecção, ela era costureira. Então, uma parte da minha infância, eu sou o filho caçula, assim. Então, era a época que meu pai trabalhava muito, minha mãe trabalhava muito. Então, eu comecei assim, minha mãe, ela sempre me deu muito papel, retalho, tecido, jogava ali e eu ficava brincando com aquilo. E é engraçado porque quando eu olho para o que eu faço hoje, para minha trajetória, eu consigo enxergar que tem um caminho, assim, desde lá de trás. Então, quando eu fiz mais ou menos uns 15, 16 anos, é aquele clichê de todo designer que é minha artista, né? Eu sempre gostei de desenhar, meu passatempo preferido era enfiar no quarto e ficar desenhando. E aí meu pai, eu já estava ali meio adolescente, aí tinha uma época que eu jogava vôlei, aí eu parei de jogar vôlei e meu pai falou, cara, você tá muito à toa, vamos trabalhar comigo. E meu pai me levou para oficina. E aí ali eu aprendi a fazer anel, aprendi a fazer todas essas coisas, mas uma coisa que eu gostei muito de fazer, eu comecei a desenhar joias assim, para o meu pai. E era um trabalho muito legal, porque era meio um retrato falado. Assim. Chegavam clientes do meu pai e falavam, seu Zé, eu tô querendo um anel assim, com uma pedra assim, não sei o quê. E eu comecei a fazer esse trabalho. Então, em vez de ficar ali manualmente fazendo a joia, eu desenhava essa joia. Então, meu pai me colocou num curso, e aí eu entrei no concurso, ganhei um prêmio já de cara, assim, já ganhei um segundo lugar em um concurso que era da própria escola mesmo. E começou a dar muito certo, assim. Eu comecei a trabalhar com design de joia, inventando joia. Eu saí daquele lugar de ir para o que as pessoas gostavam e comecei a inventar. E aí meu pai, como ele conhecia muita gente, meu pai trabalhava para Vivara, Manuel Bernardes, para essa turma, eu comecei a ir nos lugares para vender meu desenho, para tentar. Porque meu pai ele era um ourives, né? Ele trabalhava sobre encomenda, ele não tinha dinheiro e ouro e essas coisas para ele, né? Então eu tentei vender isso em algumas lojas. Eu era muito novo, devia ter uns 16, 17 anos. E por eu ter muita cara de novo, as pessoas não valorizavam o meu trabalho ou exploravam muito. E aquilo eu voltei para casa, assim, que resolvi trabalhar mesmo com meu pai, não quis trabalhar externamente. E aí chegou mais ou menos a fase de fazer vestibular. Eu sempre quis, quando eu era muito novo, assim, eu queria muito fazer artes plásticas, belas artes, alguma coisa nesse sentido. E eu lembro de um tio, eu nem lembro se era meu tio, mas eu lembro de estar numa reunião de família, assim, com tios, parentes e tal, e eu falar sobre isso, porque eu estava na época do vestibular, e um tio meu falava comigo assim, cara, faz outra coisa, porque você vai fazer belas artes, mas pobre quando faz belas artes, você vai formar e não vai fazer nada, você não vai ganhar dinheiro e tal.
E pensou, eu era um moleque, assim, né? Eu escutei isso e fiquei com isso na cabeça. E eu lembro que na minha época tinha aquele guia do estudante, e era um guia que ele falava sobre todas as profissões, tinha teste de aptidão e tal. E aí ali eu descobri design. E eu não tinha ideia, até então eu nunca tinha escutado. Aqui na época que tinha a UENG, que na época era FUMA, e aí design chamava desenho industrial, e aí depois abriu design na FUMEC, que foi onde eu estudei. E quando eu li aquilo, cara, eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. Assim, eu me identifiquei muito com tudo. Só que como eu tinha passado a uma escola particular, e minha família era uma família muito... A gente não tinha muita grana para muita coisa. Eu fiquei um mês ali fazendo meio que 2 cursos ao mesmo tempo, que eu tinha passado em publicidade também, meio que para entender. E eu não tinha dúvida. Cara, foi muito louco. Assim, quando eu entrei na faculdade, quando eu comecei a ter as primeiras aulas, que eu vi a turma e vi tudo aquilo, aquele mundo que era completamente diferente do meu. Eu era um cara que tinha vindo de periferia e fui estudar uma das faculdades mais caras aqui. Quando eu vi aquilo, apesar de eu estar num mundo completamente diferente do meu, eu me senti muito... Eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida, assim. E aí foi um primeiro semestre bem complicado para pagar, então era aquela coisa, pagava uma mensalidade, pulava outra e tal, e aí no segundo período eu já arrumei um trabalho. Aí eu lembro que na faculdade tinha cursos de animação, assim, tipo uns cursos de férias. E aí eu inventei de fazer um curso de Flash, eu e um amigo, assim. E aí a minha irmã via eu inventando coisas, fazendo animação, estudando em casa, e uma amiga dela perguntou para ela se ela conhecia alguém que trabalhava com animação. E daí eu literalmente entrei para o mercado de trabalho. No segundo período de faculdade, eu fui trabalhar com Flash, que na época estava começando a animação na internet, aquela coisa bem engatinhando assim. Mas ao mesmo tempo que eu tinha um trabalho chato, era interessante pelo o que o trabalho me ensinou, assim, porque meu trabalho era basicamente, eu trabalhava em educação à distância, então eu tinha vários professores mandavam material didático para o meu setor, existia ali uma reelaboração daquele material, e a gente tinha que pegar alguns gráficos, algumas matérias e criar uma animação para as pessoas pegarem aquilo de uma maneira mais legal via online. E dali, cara, nunca mais parei. Aí no mesmo período eu fui trabalhar em faculdade, eu virei monitor em uma das matérias de criatividade na faculdade, depois eu trabalhei em várias agências, aí foi onde eu fui passando por agências. Aí teve agência que eu comecei a trabalhar com embalagem, depois eu trabalhei com branding, depois eu trabalhei com... Foi muito legal assim, a minha jornada, porque eu trabalhei em áreas muito distintas. Assim. E é curioso, porque quando eu procurei faculdade, eu era louco com cinema, eu queria trabalhar com design com cinema. E quando eu comecei a estudar cinema, eu tomei pavor de cinema. Assim. E eu tive acesso a outras coisas que foram muito legais. E eu tinha um pai e uma mãe muito criativo dentro de casa. Meu pai, para mim, ele era um artista, assim, porque o que ele fazia com ouro e manualmente sempre foi muita inspiração assim, para mim. E eu vim de uma família que antes não se falava sobre isso, mas é uma família que todo mundo é muito empreendedor, assim, todo mundo trabalhou por conta própria. Meu pai tinha empresa dele, minha mãe tinha empresa dela, então eu meio que cresci nesse lugar de que era possível, ninguém era rico, mas era possível você trabalhar com o que você queria. E aí, quando foi mais ou menos 2009, 2010, que foi a última agência que eu trabalhei, eu estava em um momento da minha vida assim que eu me sentia muito limitado dentro das agências, né? Porque eu sempre tive essa coisa do handmade, assim, eu sempre tive essa coisa do fazer à mão e inventava muita coisa diferente. Assim, eu sempre fui muito uma cabeça meio doida, assim, de querer inventar umas coisas que às vezes não faziam nem muito sentido. E naquele ambiente corporativo que eu estava, eu era muito podado porque o meu cliente, meu chefe falava, olha, esse cliente não tem conhecimento para isso, ele não vai aprovar isso e tal. E aí eu chamei um amigo da minha faculdade, que era o mesmo que tinha feito o curso de animação comigo, o Ítalo, e falei, cara, vamos trabalhar por nossa conta? Vamos tentar, assim, isso em 2010. Vamos tentar, ele já estava insatisfeito onde ele trabalhava também. Falei, cara, vamos tentar, se não der certo a gente pega o portfólio e vai trabalhar fora. E aí a gente ficou um ano trabalhando, eu tinha sofrido um abuso, assim, um trabalho que eu tive, assim, então eu fiquei muito inseguro com tudo que eu fazia, porque foi uma situação bem complicada, assim, para mim, enquanto formação, né, eu estava formando profissional, então eu me deparei com uma realidade meio pesada, assim, que aquilo me fez repensar sobre o meu trabalho. Só que, assim, dentro de mim havia uma necessidade muito maior de criar do que de ficar num modelo de trabalho que eu tinha que... E eu morava muito longe do meu trabalho, eu tinha que pegar 2 ônibus, então se eu atrasasse, aquilo virava uma questão.
Enfim, eu não consegui me ver naqueles ambientes corporativos, assim, agência, e a galera trabalhava até 10 horas da noite, achava isso o máximo. Eu nunca gostei disso, assim, eu nunca achei isso o máximo. Sempre quis fazer outras coisas também. E aí, quando a gente começou a trabalhar em 2010, um amigo arquiteto, que a gente faz trabalho juntos até hoje, assim, ele chamou a gente para um projeto que era um pet shop, que ele chamava Bom Garoto na época, e foi um projeto que a gente criou tudo, nome, marca, projeto arquitetônico, foi um trabalho bem, bem amplo, assim, e foi o primeiro trabalho que a gente divulgou, isso em 2010, enquanto Triciclo. Quando nasceu o Triciclo, era eu, o Ítalo e o Cris. O Cris era um outro amigo nosso também, por isso que é a brincadeira do Triciclo, assim. E aí, durante esse período desse projeto, não foi dando muito certo, foi ficando eu e o Ítalo, somente nós dois como sócios, assim. E aí esse trabalho foi o primeiro trabalho que a gente divulgou, e eu com muito medo, assim, né, porque eu estava muito inseguro com todas as questões que eu vinha, eu não tinha muita segurança com o meu trabalho, só que era curioso, assim, pode parecer um papo muito mimimi, assim, mas eu sempre fui motivado muito por amor àquilo que eu fazia, eu sempre gostei muito de design, assim, eu sempre gostei muito de pensar e de, enfim, de conceitualizar as coisas e tal, do processo, eu sempre gostei muito disso. E aí, quando deu um ano assim, que a gente fechou esse projeto, a gente precisava divulgar porque, afinal de contas, a gente precisava de cliente, né? E aí foi muito legal, porque o primeiro trabalho a gente conseguiu publicação fora, a gente participou da Bienal em São Paulo, a gente ganhou prêmio. Com o primeiro trabalho, eu falei, cara, isso é incrível, porque é sinal que a gente tem possibilidade de fazer um caminho, um trabalho muito legal, assim. E aí, daí, a gente não parou mais, e foi um cliente indicando o outro, e a gente correr atrás de assessoria e fazendo trabalhos muito parceria. Eu sempre gostei muito de... E não parceria naquela coisa stakeholder, não, mas assim, de trabalhar junto com amigo e com pessoas que você admira. Assim. Eu sempre trabalhei muito com pessoas próximas, assim, que eram design. Eu tenho uma grande amiga que foi minha professora de faculdade, a gente hoje faz uns trabalhos bem legais juntos, assim. E aí eu fiquei até 2015 trabalhando muito com tudo que aparecia, eu e o Ítalo, assim. Aparecia editorial, que aí foi onde a gente consolidou o estúdio mesmo. Consolidou assim, né? A gente criou o estúdio, a gente entendeu que aquilo dava para viver, que dava para viver daquilo. E aí meu pai faleceu nessa época, então eu saí de casa e o Ítalo estava procurando lugar para morar. A gente alugou o mesmo apartamento com 3 quartos e o terceiro quarto a gente fez um escritório, a gente montou a casa toda meio com cara de escritório. Foi uma fase muito legal, assim. E aí quando foi e a gente pegava de tudo, embalagem, o Ítalo era incrível para editorial, então a gente pegava livro. Foi bem massa, assim, foi um trabalho, foi uma fase, a gente passou muito perrengue, né, porque no começo a gente tem aquela fase que você não tem grana para nada, e você começa a trabalhar de graça para dar visibilidade, aquele Que clássico, normal, assim, né? que todo mundo passa. E aí quando foi 2015, o Ítalo cansou de design, falou, cara, eu não quero mais, e na época eu que tinha criado o nome, eu já estava muito apegado, eu nunca consegui me ver fazendo nenhuma outra coisa, assim. Hoje talvez eu até consiga, mas eu acho que mais de ressignificar o design do que de abandoná-lo. Assim. E aí o Ítalo foi embora do Brasil, foi estudar gastronomia, e eu fiquei entre 2015 e 2019, ali mais ou menos, eu brinco que eu fiquei num período de limbo. Porque nesse período eu comecei a pegar todo tipo de projeto que você imaginasse, porque não só para ampliar o meu repertório, mas eu sempre fui um cara muito curioso, muito assim, aquela criança que pergunta por quê para tudo, sempre fui eu, assim. Eu sempre fui dessa forma. E aí foi muito interessante porque eu comecei a pegar projetos que eram menos design gráfico e era mais o design na sua essência, assim. Então, muito projeto de estratégia, eu era muito convidado para projeto, por exemplo, de criar nome de carro para Fiat, esses projetos que eram bem cabeções, assim, esses projetos bem nerd assim, do design. Trabalhei com design de serviço com uma designer daqui, que ela chama Simone Souza, que ela é super referência. Trabalhei muito com ela. Então, foi um projeto, foi uma área que me fez mudar um pouco a ideia que eu tinha de design, né? Porque antes eu estava muito focado num resultado gráfico genial, assim, eu era muito preocupado com a estética. E quando eu comecei a entrar para a inteligência do design, eu comecei a pegar projetos que não tinham nada a ver com isso, mas que em algum momento resultava nisso, né? Então, eu comecei a pegar projetos muito de pesquisa, comecei a dar aula em faculdade. Então, foi um período que eu acho que eu saí de casa, então eu fui trabalhar no coworking em vez de trabalhar no escritório. Então, meu mundo abriu para um outro lugar. Assim.
Até que quando foi 2018, eu abri um escritório literalmente. Contratei gente, montei um time, eu tinha um espaço físico que eram com outros amigos, assim, que eram de outras áreas, e a gente tinha montado um espaço que tinham várias habilidades diferentes no mesmo lugar, então a gente pegava um cliente grande e passava por todo mundo. Era um período bem legal, assim. E aí, quando foi no meio da pandemia, eu tive quase um burnout, assim, eu fiquei super mal, eu trabalhava muito, 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 e eu sempre fui meio workaholic, assim. Eu quase tive um burnout, e aí quando eu me livrei daquilo, foi uma fase que eu estava entregando escritório, eu resolvi entregar escritório, acabar com o triciclo, porque eu estava muito doente, estava terminando o casamento, foi uma loucura. Eu parei um tempo de trabalhar, fiquei uns 3, 4 meses assim, sem trabalhar e tal. E aí coincidiu muito com esse período de que eu estava muito mentalmente cansado. E eu voltei muito para um trabalho muito artístico, que eu sempre tive. Assim, eu sempre gostei muito de colagem, eu sempre tive. Eu sou um cara que eu tenho mania de cadernos, assim, então eu tenho vários caderninhos que tem colagem, tem ilustração, tem escrita, enfim, de ficar vomitando aqueles processos criativos, né? E em todo esse período eu sempre tinha um pouco de. Eu gostava de fazer coisas manuais na minha casa. Eu não aplicava isso no trabalho, mas eu sempre estava ali fazendo colagem, pintando. E aí, do pós-pandemia, eu comecei a ser convidado para fazer exposições, porque eu comecei a publicar e a postar aquilo que eu fazia para além do escritório. E aí, cara, foi um período bem interessante assim também. Eu tive várias fases assim com o design, que aí nesse período, por eu ter passado por um período de cansaço muito grande, assim, de ter que ser criativo o dia inteiro, e muito responsável e muito perfeccionista, eu me cobrava muito. Foi legal porque eu meio que briguei com o design um pouco, assim, eu tomei um pouco de raiva de design e essa coisa desse show business que tinha no design e dessas relações, e design falando para design, eu tinha tomado pânico disso. Assim. Só que eu tinha retomado um amor muito grande pelo meu trabalho mais artístico, assim, né? Que é esse trabalho que não necessariamente, como a gente aprende na faculdade, eu não tinha que resolver um problema, eu poderia causar um problema com aquilo, e isso me interessou muito, assim. E aí foi um período, a partir ali de 2020, 2021 mais ou menos, foi um período que eu peguei as habilidades que eu tinha enquanto artista plástico, entre aspas, né? Porque eu não tenho formação de design, mas enquanto artista visual, que é como algumas pessoas me chamam, assim, eu comecei a levar esse processo criativo para dentro do design. Então, eu comecei a trabalhar, a fazer projetos que eu usava colagem como processo, eu comecei a revisitar minha trajetória no design e eu ressignifiquei minha forma de trabalhar. E aí, isso entrou muito naquele lugar que eu te falei, que eu sou um cara muito curioso, eu comecei a me questionar muito assim, cara, mas aí a gente está entrando... Para mim, a gente passou por um período, e eu acho que isso talvez seja uma tendência até crescer, não sei se é uma viagem da minha cabeça, onde o design está virando um lugar muito homogêneo, né? A gente tem Pinterest, a gente tem as AIs, a gente tem muitas ferramentas digitais, e ao mesmo tempo é uma geração nova que tem muita pressa e que as coisas são muito mais fáceis de fazer à mão. Então, são pessoas que, pelo menos que eu já trabalhei com muita dessa turma, assim, são pessoas que têm uma referência digital muito forte, que na época a gente não tinha. Assim. E isso faz com que o trabalho vai virando uma releitura de referências. E aí, na hora que você vai ver, você está fazendo uma coisa que você fala assim, cara, mas eu já vi isso antes. E isso começou a me incomodar. Não que eu acho ruim ou errado, não é isso, assim, mas para o meu trabalho isso começou a me incomodar. Assim. Eu comecei a buscar um trabalho, eu comecei a revisitar os meus processos manuais para que eu pudesse ser a minha própria referência. E assim, na maior humildade do mundo, não é de ser o cara, de ser incrível, mas de buscar uma outra estética para aquilo que eu fazia. E aí, quando eu comecei a trazer esse movimento para o meu trabalho de design, foi onde eu fiz as pazes com o design, de alguma forma. Foi onde toda a minha trajetória fez sentido, porque eu comecei a entender que na brincadeira que eu tinha lá com minha mãe, quando eu tinha 12 anos, estava completamente presente nos meus processos de hoje. E eu sempre tive um processo muito manual, né? Eu sempre tive mania de colar coisas em parede, de ser meio caótico, assim, visualmente. E isso começou a ficar muito mais forte no meu trabalho. E aí foi quando, obviamente, que hoje eu não trabalho só com isso, assim, eu ainda faço aquele trabalho do design mais clássico, trabalho com sinalização, com design mais corporativo, mas eu até trouxe aqui um recorte desse outro trabalho que eu cada dia mais faz mais sentido para mim e é onde eu estou construindo um caminho, assim. Que é até onde eu falo que eu abri mão de um estúdio, que eu tinha entregado literalmente um estúdio, e hoje eu chamo de ateliê, porque é muito mais um ateliê gráfico,
pelos resultados, pelos meus processos, pela forma como eu chego ao design, né? Como eu trouxe isso para o design, do que necessariamente estar ali dentro de uma metodologia, dentro de um processo, dentro de ferramenta, Canva, não sei o que lá. Eu sempre fui um cara muito analógico, muito analógico. Assim. Então, eu só trouxe esses meus processos e fiz com que meu trabalho ficasse mais legal. E é muito louco, porque quando eu vejo a minha marca, né, a marca do Triciclo, de quando ela nasceu e como ela é hoje, eu acho que eu, de alguma forma gráfica, eu traduzo isso que eu acabei de dizer para você. Né? A gente começou lá atrás, com muita gente querendo esse design bem retrô, que na época isso era muito forte, né? Essa coisa meio vintage. E a gente também tem uma carga de influência muito grande, porque BH, querendo ou não, eu falo isso assim com muito prazer. Assim, eu gosto muito de defender essa cidade, porque é como eu te falei, a gente tem um lugar criativo, estético aqui muito legal, assim, tem pessoas que são muito incríveis, então era muito massa, porque a gente estava construindo algo onde as nossas referências estavam à nossa volta, não era olhar para algo europeu e falar, cara, isso, vamos fazer isso aqui, não era isso. Assim. E aí depois eu fui para esse lugar bem corporativo, bem o design que trabalhava, eu fiz trabalho para a Fiat, para a Netflix, fiz trabalho para empresas grandes, então tinha aquele lugar bem querendo se vender como uma agência mesmo, né? Com time, falar aquelas palavras difíceis, né? Que todo mundo deadline, head de não sei o quê. Eu nunca fui dessa praia. Eu sou um cara bem slow down, assim, nesse sentido. Eu te confesso que nesse período onde eu tive pânico disso, era até difícil para mim, porque eu sempre estive falando com diretores no meio de grandes corporações e era sempre muito inglês, muito termo. Eu ficava, gente, mas por que isso tem que estar sempre... E aí tinha aquela coisa, né? Eu ficava zoando, tipo, head de comunicação. Eu falava, cara, ou é head, ou é português ou é inglês. Então, foi uma fase que foi importante para mim, mas isso me gerou um conflito muito grande, assim, saca? Porque eu falava, cara, eu não me vejo nisso aqui, assim. Mas, ao mesmo tempo, também era o lugar que pagava minhas contas, que me dava visibilidade, enfim. E aí, em 2022, né, no começo de 2022, eu trouxe essa marca, que é a mesma releitura, mas para esse lugar que tinha mais a ver com o meu trabalho, como ele é hoje. Então, assim, o meu trabalho, o máximo que eu posso trazer para um resultado que tenha cara de manual, mesmo que ele esteja no processo, para mim é fundamental. Então, por exemplo, eu até trouxe essa foto para ilustrar, assim, né? Essa coisa de colar. Aqui, as costas do meu computador, hoje, por exemplo, conversando com você, tem 2 projetos em andamento e tem papel por todos os lados. Eu sempre tive isso, eu sou muito visual, assim, então eu gostava de pegar o processo e sair colando na parede inteira. E isso me levou para processos bem legais. Assim, quando eu tinha escritório, por exemplo, uma vez a gente fez uma marca para um bloco de carnaval daqui de BH, que chamava Então Brilha, que é um dos maiores blocos aqui, ele é tipo uma referência para o carnaval daqui. E quando a gente fez esse processo, foi muito legal, porque eu gosto de mergulhar muito em projetos. Então, eu fui na biblioteca pública daqui, fui estudar a história do carnaval e eu queria entender tudo aquilo, assim, né? Eu fico brincando que se o projeto não tiver algo para me ensinar, ele não me interessa muito, assim. Mas é porque, literalmente, eu gosto de estudar essas coisas, assim. Como um bom mineiro, eu fico zoando que o meu trabalho ele me faz ter muito assunto para uma roda de boteco, assim, né? Porque eu já tive dentro de um pet shop, já tive dentro de uma clínica de cirurgia plástica, e eu sempre fui muito atento a tudo aquilo que as pessoas, mesmo que fosse completamente fora do meu mundo, mas eu gosto dessas histórias. Então, trabalhar ver esse processo todo, e é de papel mesmo, assim, de colar papel, rasgar papel, e chamar alguém, trocar uma ideia, desenhar, isso para mim é tão rico, mas ao mesmo tempo eu fui entendendo que isso faz parte de um processo criativo que não é tão diferente assim dos outros designers, mas para mim ele começou a fazer sentido em outros lugares. Ele não era algo que eu vendia para o cliente, mas aquilo fazia com que o trabalho fizesse sentido para mim. Então eu sempre tive essa coisa de parede, de processo, assim, né? E aí teve esse projeto do Carnaval, por exemplo, que eu estava te falando, foi legal porque quando a gente foi apresentar o projeto, ao invés de ligar lá na TV, da sala de reunião, ficar passando slides, a gente pegou o processo inteiro, fizemos uma parede gigante, assim, colamos tudo na parede, só que de uma maneira meio linear. E aí eu fui contando para o cliente tudo, assim, como que a gente foi andando em cada etapa, o projeto e tal. Cara, foi uma coisa tão mágica aquilo, porque foi, ainda mais assim, né? A gente vive um momento que a gente é tão digital, e aí na hora que você chega para desenvolver, para discutir um trabalho mostrando RAF, né? Mostrando processo, foi outro processo. É como os caras tivessem, eles mesmos falaram isso para mim, cara, é como se a gente tivesse entrado dentro da sua cabeça. E isso é muito interessante porque
mesmo que o resultado, às vezes, ele é muito simples, às vezes a gente precisa passar por um caminho muito complexo para confirmar que o simples faz sentido. E esse trabalho era meio que isso. A gente conversava com a galera e dentro de um caminho muito complexo, eles associavam isso ao que era o projeto, o objetivo do projeto mesmo, e ali, cara, além do resultado visual, que depois era só finalizar no computador, uma magia acontecia ali, porque você tinha tanto insight, tanta coisa, e para processo, e aí eu fui trazendo um pouco desse design de serviço para dentro do meu processo. Então, meu projeto, minha parte de briefing, ela sempre interfere um pouco no pensamento do negócio. Porque, para mim, assim, repertório é conhecimento. Então, para mim, quanto mais informação você tem sobre um trabalho, quanto mais repertório visual você tem, quanto mais coisas você absorve, menor, entre aspas, é o desafio para você chegar no resultado de um projeto, né? Porque às vezes a gente fica ali vendo a referência, mas é puramente falta de repertório. Se você conhece aquilo, né? Os resultados daquilo abrem assim na sua frente. Então, esse processo para mim era bem legal, assim. Eu gosto muito disso. Cara, isso é muito maneiro, cara, porque eu já fiz isso também. O nosso processo é bem parecido, assim. Eu já fiz muito disso de, inclusive, enrolar, cola ele no papel pardo, enrola tudo, chega na sala de reunião lá, desenrola e faz o pessoal viajar e meio que entrar na tua cabeça. Isso é muito maneiro. Isso é muito Isso é legal. muito maneiro e não é usual hoje em dia, né? A gente tá num momento da tecnologia que é muito mais fácil e rentável, né? Porque acaba sendo mais rápido. Abrir sei lá, fazer tudo ali. É muito massa, cara. Muito maneiro isso aí mesmo. Eu acho que até agora, assim, você trouxe várias situações e comportamento típico de qualquer criativo que o cara passa. Seja no Legal burnout, demais. seja no conflito de, putz, eu gosto de fazer o negócio de forma manual, mas o meu meio faz com que eu tenha que desenvolver direto no computador, porque Exato. acaba não sendo rentável para o meu chefe. Então, tipo, vários designers que vão estar assistindo devem estar passando por isso, né? Então, E e às aí vezes o computador é o caminho mais curto também, né? o caminho mais curto, Então, muito massa, cara. Eu tô curtindo bastante. Bora lá, bora Isso que lá. você falou é tão interessante, cara. Só para abrir um parêntese muito rápido, assim. Eu participei de uma concorrência Uhum. recentemente, de um projeto, e hoje, por exemplo, até para te contextualizar, eu chamo de ateliê, mas eu trabalho com pessoas remotas, assim, então eu contrato gente por Ah, projeto. legal. Então hoje eu não tenho equipe fixa. Eu tenho um assistente que eu sempre aciono ele quando o bicho pega, assim, quando a coisa tá feia. Mas essa coisa o pós-pandemia também me abriu muito essa possibilidade. Por exemplo, eu já trabalhei com uma menina do Rio, já trabalhei com um cara de Recife. Ter gente que é de outra cidade, primeiro que já me interessa muito cabeça de gente diferente, né? Assim, mas eu gosto de dividir ideia com gente que está em outro contexto. Então, hoje eu trabalho muito por projeto. Então, é muito comum, por exemplo, eu ir em reuniões, e hoje, como eu já estou aí desde 2010, eu já consigo pegar alguns projetos grandes. Então, às vezes, assim, eu estou numa reunião, eu estou conversando com o diretor da empresa ali e tal. Mas aí, normalmente, essas reuniões eu não costumo ter, e igual essas outras agências, que vai com atendimento, vai com assistente. Não, eu chego lá sozinho. Assim. Uhum. E aí eu participei de uma concorrência recentemente, que inclusive eu descobri que era uma concorrência quando eu cheguei lá, assim, até então eu nem sabia. E foi muito curioso, porque foi bem interessante, assim, era uma mineradora aqui de BH, aqui de Minas, na verdade. E aí, quando eu fui para a reunião de manhã, eu não tenho notebook, eu tô sem notebook. E aí, só que mesmo que eu tenha notebook, para mim, a primeira reunião, eu não gosto de ficar ali falando de mim, eu gosto de escutar o trabalho do cara, entender o que o cara tem, e a partir dali, quando eu vou montar a proposta, aí sim eu falo de mim. Porque aí eu mostro um projeto que tem a ver com aquilo que a gente discutiu, apresento a proposta, enfim. Mas no primeiro momento eu sou muito da escuta. E como eu te falei que eu sou muito analógico, eu sou do caderno. Então eu fui para essa reunião com um caderninho, sentei lá e tal. E aí foi muito curioso porque eu vi a galera que estava indo para as reuniões e assim, às vezes era uma galera mais velha ou uma galera mais que era diretor criativo de uma agência, mas uma agência muito conhecida, muito grande e tal. E eu fui o último a entrar em reunião. E aí quando eu entrei, que aí eu desmontei tudo ali, coloquei meu caderninho, minha caneta, peguei o celular, botei no bolso e parei pro cara para trocar uma ideia.
Aí o diretor falou comigo uma coisa que eu achei muito curiosa. Ele falou assim, amigo, você não me leva a mal de fazer um comentário, mas que eu achei muito interessante. Você é o cara mais novo que veio participar da concorrência e você é o único que não tem computador. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, né? Do tipo, como que às vezes a máquina ela te blinda de alguma forma, né? Para mim ela interfere em determinados processos. Claro que isso é uma linguagem de alguém que foi sempre, né? Sempre fui muito manual, assim. Então isso é muito interessante porque, por exemplo, meus trabalhos de design, o computador, ou ele é um lugar de pesquisa, ou é um lugar que ele vai finalizar projeto. Mas eu nunca vou desenhar, começar um projeto no computador. E eu sempre achei que ele me limita, assim, sabe? Eu sempre achei que ele me trava. Então eu sou uma coisa que, às vezes, eu pesquiso ali, imprimo, mas meu processo é muito. Eu sempre fui muito. Essa foto, eu acho que ela simplifica bem meu processo. Assim, eu sempre fui muito desses lugares. E às vezes, quando eu tenho projeto que eu posso aplicar outras técnicas, desenho, pintura, essas coisas todas, eu acho que pode ser muito legal. Bom, mas aí, antes de entrar em alguns trabalhos, eu acho que faz sentido também, até para você entender que além da minha trajetória, assim, né, enquanto profissional, enquanto família, o que eu me alimentava, assim, né? O que dentro desse, pensando em que eu trabalho com design há quase 20 anos, assim, o que era referência para mim? Eu, na época de faculdade, eu sempre fui um cara que eu sempre estava com um livro debaixo do braço, assim, tipo, qualquer referência, qualquer coisa que o professor me indicava, eu estava enfiado a cara naquilo ali, assim, eu sempre fui, como eu falei, eu sempre fui muito curioso, assim. E eu lembro que durante a faculdade, quando eu fui ter aula de tipografia, aí foi quando eu tive acesso aos editoriais que chama Ray Gun, do David Carson, que eram revistas e livros editoriais, basicamente todos feitos de colagem, de processos manuais. E, cara, quando eu vi aquilo, sabe quando de repente te abre, você olha e fala assim, eu quero ser esse cara, assim, aquilo para um menino de 19 anos, eu olhava aquilo e falei, meu Deus, isso é genial. Era exatamente o que eu queria, assim, eu sempre... Porque a gente vem de uma cultura onde o design ele é muito grid, né? Grid, alinhamento, e eu já sou muito perfeccionista, então eu ficava até meio obsessivo naquilo ali. E aí, quando você traz uma referência de um cara que ele quebra isso completamente, ele distorce isso, ele rasga isso, literalmente, minha cabeça assim, puf, falei, cara, isso é incrível. Assim. Aí foi onde eu comecei a pesquisar muito a vida do David Carson, assim, e um dos dias que eu achei muito legais foi uma vez eu fiz um post no Instagram, marquei ele foi lá e respondeu, eu falei, caralho, tipo, sabe esses ídolos que a gente tem na música? Para mim, era meu ídolo, era esse cara, assim, eu achava ele incrível, assim. E aí eu sempre acompanhei muito ele, apesar que o trabalho dele hoje, eu acho que eu já me desconectei um pouquinho, mas todas essas Ray Gun que eu podia, eu ia em sebo, eu trabalhava num estúdio, num escritório que tinha algum desses livros, então eu pirava, assim. E aí depois e teve um processo também quando eu estudei história do design, história da arte, semiótica, casou quando eu comecei a estudar dadaísmo. E aí dadaísmo era essa mesma coisa, assim, foi onde eu comecei a identificar que a minha relação com o papel, ela era diferente. Eu gostava dessas coisas meio rasgada, meio desfigurada, mas que ao mesmo tempo algo ali era curioso, porque, querendo ou não, uma coisa que eu gosto da colagem é porque você pega fragmentos de uma história e você reconecta tudo aquilo num lugar e cria um novo contexto, né? Você cria uma nova história, e aí você tem uma paleta de cor, você tem... Então, o dadaísmo, quando eu levava para esse lugar meio surreal, essa coisa do... Né, de extrapolar o imaginário, principalmente da ilustração e tal. Então, isso me conectou muito com o David Carson, e aí foi onde eu comecei a estudar muito arte. Assim. Então, eu sempre gostei muito o Picasso, ele tem algumas colagens que fez parte do processo criativo dele, então eu estudei muito aquilo. Eu sempre gostei desse lugar, assim, onde o papel ele tinha um recurso gráfico muito interessante, né? Que é a mesma coisa do cubismo. Na hora que você entra no cubismo, que você tem o Reinhardt, e aí você tem outros artistas que trabalham essa coisa, que você tem quase que um grid ali dentro, você tem uma composição, mas você desconfigura tudo isso, você cria uma nova paleta de cor, e aí essa coisa da textura, com as camadas, com as profundidades, isso na minha cabeça virou um surto, assim, cara. E aí eu sempre ficava assim, cara, como... Pode falar. Luciano, antes de tu mudar de tela, deixa eu compartilhar uma coisa contigo aqui, só pra mim me achar um pouquinho, peraí. Cadê? Apareceu aí? Caramba, cara! Olha, eu sou muito fã desse cara. Que massa, É que muito massa. bom. Isso foi quando? Cara, Aquela vez que ele foi em São Paulo? sim, ele palestrou no Pixel, né? Ele abriu... Teve um dia que foi só ele, cara. Ele ficou acho que
sei lá, umas 3 horas falando, assim. Chegou a ficar chato, assim. Sim. E aí no E outro ele dia fala pra ele caralho tava... mesmo. E aí no outro dia tava dando rolezinho, assim, como se não fosse ninguém, né? E Daí dizem o que ele é bem gente pessoal... boa, né? Que ele é um figuraça. Nossa, Assim. nossa, nossa. Não, eu sou muito fã dele, cara. Quando eu vi aquela empena que ele fez em São Paulo, aqui em BH tem aquele projeto Cura, que são vários Uhum, artistas pintando várias empenas da cidade. Assim, aí você tem alguns lugares onde você tem um mirante para ver todas essas empenas e tal. E eu era doido para me inscrever nos projetos, só que eu ficava assim, cara, como é que eu vou fazer colagem numa empena e eu nunca pintei uma empena na minha vida. E aí quando eu vi o David Cassa fazendo aquela empena em São Paulo, eu falei, cara, esse cara ele é foda, eu acho ele muito incrível, assim. Mas, sobretudo, a linguagem que ele trabalha, sabe? Isso, para mim, sempre foi a uhum, forma como ele trabalha design, de ser possível criar esse design que ele é mais autêntico, assim, né? Eu sempre brinco que tinha até eu lembro que quando você me perguntou, você falou assim, se você tiver alguma frase que fala muito da triciclo, eu sempre brinquei do tipo assim, eu acho que o design ele é não é necessariamente uma ferramenta para resolver problema. Eu acho que ele é uma ferramenta para criar um mundo mais autêntico, um mundo mais legal, assim, porque assim como a gente precisa da arte, a gente também precisa do design, né? E eu acho que mesmo com todo o seu conceito, com todas essas questões técnicas que o design traz, a gente, quanto ser humano, a gente é muito visual. Então, esse impacto ele é muito importante, né? Então, isso para mim fazia muito sentido, assim. E aí, quando eu vi a forma que o David Carson, mesmo que às vezes muito mais assim trabalhando para grandes marcas, para lugares mais culturais, assim, que não é aquele design acadêmico, aquele design bem corporativo, mas há espaço. Então, quando eu vi aquilo, aí eu comecei a estudar muito arte, comecei a estudar muito essas referências, até porque eu gosto de pintar também, então eu comecei a levar isso nos processos. Foi onde eu comecei a praticar isso, e aí entra como um exercício mesmo, uma prática mesmo, não como design. E aos poucos eu fui trazendo esse processo para a construção de projeto mesmo, assim, né? Então, eu gosto muito de uma frase que o Paul Rand fala, que a colagem e a montagem nos permitem mostrar de uma maneira única objetos e ideias que aparentemente não têm relação entre si, mas quando você coloca dentro de contexto, aquilo casa perfeitamente. Então, para mim, a magia da colagem é muito essa, né? De às vezes você pegar coisas que não fazem sentido entre elas, que às vezes ela tem até estética e estilos, linguagem, períodos diferentes, e às vezes com um olhar mais cuidadoso, mais sensível, dentro de uma paleta de cor, você consegue juntar aquilo e parece que aquilo foi feito para fazer sentido. Então, isso para mim é quase que é uma expressão muito rica, assim, né? Quase que uma mágica. Então eu comecei a entender, falei, cara, como que eu consigo trazer isso para dentro do design? Obviamente que não em todo o projeto, né? E também isso não faz com que o design se torne uma coisa linda, maravilhosa, porque o processo de design ele é chato mesmo, ele é burocrático, ele é acadêmico, ele é técnico, tem hora que você vai fazer coisas que você não está afim de fazer, mas tem uma parte ali que se eu não fizer as pazes com ele, pensa, pô, se eu fico 8 horas do meu dia trabalhando, se eu não ressignificar isso para ser pelo menos um espaço mais saudável, mais interessante para eu trabalhar, vai virar uma grande doença mental no futuro, porque é onde eu passo a maior parte do meu tempo, assim, né? Então eu comecei a pensar muito nesses lugares para ressignificar o meu projeto. Então eu comecei a trabalhar muito com experimentação gráfica mesmo, assim. Então, às vezes esse lance de revista, mas eu nunca fui um colagista de ficar trabalhando com coisa antiga. Eu sempre gostei de ressignificar o que a gente já tem, assim, sabe? Então eu gostava às vezes eu ia para a gráfica para fazer orçamento de sinalização, de plotter, por exemplo. Na hora que eu ia embora, amigo, eu vi ali uma caçamba com lixo de impressão, tava eu lá dentro igual um lixeiro caçando papel para fazer peça, assim, para fazer projeto. Então eu sempre fui. Eu tenho uns amigos, por exemplo, que tem uma tipografia que se chama 42 pontos, que é um processo tipográfico bem manual, e os caras são um trabalho incrível. E eu sempre pensava assim, pô, esses caras têm muito lixo ali, né? Porque você tem muito processo que deu errado, tela que deu errada. E aí a gente fazer essa troca, pegar esse material. Então eu sempre tive isso muito como um exercício, assim. E durante muito tempo eu entendi que isso era até importante para mim mentalmente, assim. Eu precisava de praticar isso, igual quando eu era aquela criança ali que não tinha como brincar, enfiava no quarto e ia desenhar, era a minha criança de hoje, assim, era como eu levo minha criança para brincar hoje. Então tudo veio muito como experimentação gráfica, assim, desde gesto, desde material. Então você tem essa colagem amarela, por exemplo, ela foi uma colagem que era muito mais de girar a mão do que de pressionar, então me interessava saber que textura que isso gerava. E aí essa da esquerda, por exemplo,
Não sei se é a mesma da esquerda que está aparecendo para você, mas essa que é a mais azulada. Sim. Aqui foi muito um processo onde eu estava fazendo um estudo de paleta cromática. E aí, aqui, por um acidente, eu criei uma série na época que era... eu ficava brincando que era que cor que você sente. Que eu fiz umas colagens que era com papéis que tinha textura. E aí eu fui fazendo um estudo que era entender assim, qual a relação que a gente tem com a semiótica em relação às cores, o que as cores falam para a gente, mas qual que é a relação que a textura fala para um cego, por exemplo, né? Quando ele passava a mão nessa textura, nessas colagens, o que ele criava na cabeça dele. E aí eu criei essa série meio que para uma colagem para toque mesmo, assim. Então você tinha lixa, e aí eu fui brincando com umas coisas que às vezes assim, você tem uma imagem que quando você olha parece que tem uma textura, mas quando você toca é bem um soft touch, assim, é bem veludo. Então era para brincar meio com essa... tanto a relação com a cor como a relação semiótica que a gente tem com as imagens. E aí aqui já entra para um lugar mais figurativo, que era estudar composição mesmo. Então eu comecei a fazer uma série que era para uma academia de luta que tinha perto da minha casa, e a gente começou a criar uma série. Eu tinha ganhado, uma vez eu postei no Instagram que eu estava procurando revistas novas. E aí um amigo me mandou um monte de revista de boxe antiga, assim, de 1970 as revistas. Então eu comecei a recortar esses caras, esse painel ele tem mais ou menos 90%, assim, e comecei a pegar e recriar situações, assim, recriar cena com esses caras. Mas até então, mesmo que tinha uma ideia por trás, tinha um estudo ali que eu estava querendo chegar em algum resultado, isso foi virando exercício, assim, né? Isso foi virando uma prática para além do design. E aí eu comecei a trazer isso para projetos manuais, para projeto de design. Então aqui eu tinha feito, na época, a Triciclo ainda era junto com o Ítalo, a gente tinha feito um cartaz para uma festa, e essa festa acontecia numa escola de samba que é dentro de uma comunidade aqui em BH. Então a gente recriou essa comunidade. A gente foi fazendo um monte de casinha com papel recortado, janelinha e tal. Criamos vários aglomeradozinhos assim dessas casas, tiramos uma foto, colocamos ali as informações no computador, né, o nome da festa e tal. E aí o cartaz era essa colagem que a gente coloriu literalmente a comunidade onde seria a festa. Então a gente queria muito mais divulgar o lugar onde a festa acontecia do que necessariamente a festa em si. E como a festa chamava Deixa o Verão, a gente fez essa brincadeira bem quente, assim, essa paleta de cor bem verana, assim, né, bem temperado. E foi um trabalho muito legal assim, de fazer, e aí foi onde a gente começou a trazer um pouco desse processo para dentro do projeto. Até para você entender um pouco da minha relação com o papel, essa foto é de uma exposição que a gente tinha feito aqui em 2013, quando começou aquelas manifestações, aquela coisa toda de ocupação e tal. Um amigo chamou a gente ele chamou vários artistas e designers aqui da cidade para ocupar um casarão antigo que tem aqui, com um negócio que chamava Ocupação Criativa. Ele foi fazer uma exposição Ocupação Criativa. E para cada estúdio ele deu uma sala. A nossa sala era maior. Só que a gente não queria fazer assim, pegar um monte de projeto, imprimir e fazer uma exposição. Tipo assim, não era para ser um museu de design, era para fazer alguma interferência naquele espaço. E como era um casarão antigo super conservado, super bonito, assim, quando a gente chegou no lugar, eu ia até colocar uma foto dele aqui, mas eu não achei. A paleta de cor era exatamente essa, era taco com uma parede meio creme, com algumas pinturas meio preta, e muito barroco, muito rococó, muita curva, muito desenho, assim. O taco tinha uns desenhos super bonitos no chão, e a nossa ideia era fazer alguma coisa para acrescentar naquele ambiente, não brigar com aquele ambiente. Então a gente comprou um papel exatamente na paleta daquele ambiente, a gente foi dobrando esses papéis, a gente criou isso, era um chão, assim, a gente fez um piso inteiro de papel dobrado, e a ideia seria da gente colocar duas luzes no meio desses papéis, e aí essa sala tinha uma porta de um lugar e uma porta no fim. E aí colocar uma luz amarela e deixar ali para as pessoas entenderem, ver como é que as pessoas interagiam com aquele espaço. E não tinha nenhuma placa falando que era proibido pisar, nada disso. Assim, a gente simplesmente deixou aquela mistura ali. E aí foi muito interessante, porque quando a gente abriu a exposição, uma menina, quando ela chegou na porta, lá do outro lado, ela viu uma amiga dela. Então ela não olhou para o chão, ela saiu atravessando, saiu pisando no sentido, a gente falou, caralho, destruiu a exposição no primeiro dia, assim, na abertura. De largada. Ao mesmo tempo, isso foi o mais legal, porque como a gente não falou,
o nosso objetivo era acrescentar naquele ambiente, a gente falou, pô, a pessoa ela olhou para aquilo e ela nem percebeu que aquilo era um papel, ela achou que fazia parte desse espaço, então virou uma coisa super efêmera, então as pessoas já pisavam a mesa e tal, então a exposição começou de um jeito e acabava de outro. E quando você girava esse pedaço da sala, cada lugar você via um ângulo diferente, você via cores diferentes. Então foi um movimento bem legal, assim, foi bem interessante como que a gente construiu criar uma instalação, dar um movimento e só com papel. Assim. Então eu comecei a levar esses processos para dentro de outros lugares. Então, por exemplo, eu comecei a fazer trabalhos com marcas de moda que são marcas daqui. Então, por exemplo, tem uma marca que chama Not Equal, que ele é do Fábio, que é um grande amigo, assim, e ele é muito talentoso, ele tem um trabalho incrível. E ele falou, cara, eu estou fazendo ele ia fazer como é que chama? Uma coleção, e essa coleção tinha todo um conceito que misturava um pouco, misturas de cultura, misturas de dança, uma mistura bem interessante. E aí eu fui criando uma série de colagens que a gente ia misturar essas colagens e ia criar algumas estampas, né? Que era meio que o design de superfície ali. E a ideia era ser colagens que misturavam fragmentos da costura, fragmentos de movimento, fragmentos que tinham a ver com essa questão da grana, do dinheiro envolvido sobre aquilo, e outras colagens que levavam para essas releituras de culturas diferentes, de associações diferentes. Assim. E aí a gente criou essa coleção. Caraca! Os desenhos são todos deles, o meu papel aqui era só as estampas. Mas aí, cara, quando eu vi essas estampas impressas em grandes escalas, assim, nossa, e o movimento animal que isso gera na passarela, eu falei, meu Deus, isso é lindo demais. Nossa, muito foda. Porque você sai daquele papel colado e leva aquilo para o tecido. Então, o tecido numa passarela, você tem luz, você tem sombra, você tem movimento. Você tem o caimento. Então, assim, cara, era um resultado muito incrível, assim, era muito legal você ver, porque você viu um processo que saiu do papel e foi para o tecido e virou uma outra coisa. Assim. Então foi um trabalho muito rico, foi um trabalho muito incrível, assim. E esse, se eu não me engano, foi 2019, tá até aqui, eu não deletei, foi 2019. E aí, quando foi o ano passado, eu já fiz trabalho para o São Paulo Fashion Week algumas vezes, assim. Só que eu já fiz uma vez onde eu fiz um trabalho de identidade para um artista específico, para um estilista específico. E aí eu fiz esses dois que eram para essas marcas que são daqui de BH que desfilam lá. E aí teve a segunda, que essa foi mais recente, que é para uma marca que chama LED, que é de um grande amigo assim do Célio Dias. E esse foi um trabalho super sensível, foi um trabalho super cuidadoso de fazer, porque ele me chamou e falou assim, amigo, a gente precisa criar uma coleção, mas que ela fala de algo que relativamente foi meio ruim, assim, e a gente precisava ressignificar essa história, que era basicamente, ele tinha tido um término de uma relação muito longa, e ele descobriu nessa relação que ele vivia uma relação na qual ele não era a relação que ele achava que ele tinha. Foi uma relação muito abusiva. E aí eu acessei o diário dele, eu li alguns diários, eu li alguns relatos sobre isso. E eu falei, cara, a gente tem dois caminhos. Ou a gente tem um caminho de criar uma estética que traz um pouco dessa dor, né, que traz um pouco disso que você está passando, ou a gente pega isso como oportunidade de ressignificar essa história. Então, de tornar um fim uma história bonita, de ressignificar mesmo, de transmutar esse lugar dessa dor, assim. Então foi massa, porque eu fui pegando recorte de várias coisas que ele não tinha, mas que era representativo, e fui pegando pedaços de coisas que eram da história dele mesmo. Então aqui, por exemplo, não sei se você consegue ver meu mouse, mas aqui tem um pedaço de uma história de amor, que é uma carta que ele mandou para o namorado. Então eu peguei uma parte dessa carta e rasguei essa carta para usar fragmentos dessa carta. Aqui tem fotografia dos dois, e aí a gente traz um band-aid para trazer um pouco dessa brincadeira de estancar essa ferida, mas ela ainda está rabiscada porque ainda é uma ferida que ele ainda não processou, ela ainda é meio antigo. Então tem, por exemplo, passagens de compras que eles fizeram juntos, de entrada de um museu. E aí ele é do signo de peixes, então eu fui trazendo um pouco dessas frases assim para trazer um pouco de ressignificar mesmo esse lugar. E aí tem a coisa da maconha, que eu sempre fico brincando que em algum momento eu trago um pouco dessa fantasia para dentro das colagens, o coração partido, e aí tem algumas coisas que são a pegada que ele traz para a história. Então ele fala assim, eu vivi uma história muito falsa. Então a gente começou a criar uns signos falsos. Então, por exemplo, tem esse que é só mais um,
mas é uma identidade da Coca-Cola, então brincar com essa coisa do só mais um, da ironia, da mentira, essa coisa mais falsa que uma nota de R$3, então ele tem uma estampa que é essa frase, né? Entendi. Meu namoro era mais falso que uma nota de R$3. Então a gente foi trazendo esses signos para dentro dessa colagem. Essa coisa do amor partido, então, do bisturi, da lâmina, como, né? Então a gente foi trazer esses signos e era legal porque a gente fez uma série de colagens, essa foi a colagem principal, e algum desses elementos viraram a comunicação desse desfile, né? Então, por exemplo, foi só pena que voou. Então a gente criou uma estampa que era uma galinha, e aí tinha uma camisa que era só de brincar com essa história do cara. E aí isso foi tão legal, cara, esse trabalho, porque além da gente fazer uma estampa para o desfile, foi a minha primeira experiência como modelo, muito chique, Que nas massa. passarelas do São Paulo Fashion Week. E aí foi isso, ele falou assim, amigo, eu queria que você desfilasse para mim e eu queria que você vestisse a sua estampa, assim. Então é muito massa que é esse mesmo negócio, né? Você vê uma colagem que ali ela tinha um pouco menor que um A4 e de repente você vê isso num blazer, numa roupa super desenhada à mão e num processo muito criativo. Assim. Então eu gosto muito dessa transição, dessas possibilidades que esse trabalho traz. Né? Assim, de repente você pega uma colagem e você leva ela para lugares que não fazem... Até então ela vem de um lugar comum, mas você ressignifica essa história. Então aqui foi interessante que a gente fez isso, né? De fazer com que a história se torne muito mais bonita do que você trazer uma marca, uma estampa, uma história ali que vem mais com dor e tal. Então foi um caminho mais ressignificar isso, assim, né? Então vem muito Cara, disso. Pode falar. é interessante esse case, esses dois últimos cases aí, porque você sai de um lugar de criação onde você cria algo para vender um produto ou oferecer um serviço e passa a criar para outras pessoas criarem, né? Então, tipo, acabou Exatamente. que a tua criação ela serviu como um board pro cara eles startarem a criação deles, né? Sensacional, Exato. cara, muito E é massa. massa porque, Muito assim, massa. mesmo que o resultado estético, assim, da colagem especificamente, ela venha dos meus processos, mas toda essa construção ela é muito coletiva, né? No caso do Fábio, da gente olhar para o que faz sentido nessa história e não necessariamente colar coisa aleatória. Eu acho que essa curadoria para um processo de colagem é extremamente importante porque são signos ali, né? Que você vai colando, são elementos que contam algo ali. Então, como que você Então, traz isso que isso, né? isso que eu ia te perguntar. A primeira que tu mostrou ali, ela, pelo que eu entendi, não tem um, um storytelling, essa aí, ó, é Uhum. como a outra, né? Essa aí foi um pouco Essa, mais aleatória. essa, tecnicamente, a gente pegou todo o conceito da coleção e criamos séries distintas para falar sobre ela. Então, por exemplo, essa da Sim. grana fala um pouco sobre essas relações de compra e venda, capitalismo, a gente estava discutindo um Ah, pouco tá. sobre isso. Essa da direita, ela entra um pouco nesse lugar em como que a moda está interferindo, a tecnologia interfere na moda, então a gente vai fazendo essas referências mesmo. Então, você vai criar... Essa primeira, ela passa por uma construção um pouco mais abstrata, assim, né? E essa a gente Uhum. já traz signos e elementos que são bem literais. Então, por exemplo, essa mãozinha assim, fazendo esse Vzinho. Isso é um comportamento muito do próprio estilista, né? Ele tem muitas fotos, isso é uma coisa muito dele. Então, aqui cada pedaço de papel já tem uma conexão direta com a história que a gente já está sendo contada. O azul Uhum. também determina uma paleta de cor que já estava dentro da coleção. Então, é interessante porque dentro da mesma técnica você tem possibilidades diferentes de construção, né? E como que é importante você trazer esses caras para dentro dessa construção, assim. Eu gosto demais, cara. Eu Animal. acho que esses processos são... E partem de outros processos. Eu não vou ficar aqui sentado, por exemplo, na frente do computador, abrir Pinterest e ficar buscando referência. Muito, muito pelo contrário. É de, às vezes, trazer o cara para o ateliê, dele ver tudo que eu já tenho produzido, porque, como eu sou meio obsessivo, eu tenho muita coisa que eu produzo só por produzir igual aquilo ali. Mas ali, sem eu perceber, eu estou criando ali um catálogo de referência, né? Eu tenho ali algumas técnicas que são legais, assim. Então, eu trazer isso para o cara e da gente discutir isso junto. Então, são processos que são bem legais, assim. E aqui é muito legal que como é que eu trago essa mesma técnica, essa mesma ideia da colagem para lugares como design gráfico mesmo. Ali também era design gráfico, porque ali eu estou falando de um design de superfície, de uma estamparia, né, de outros lugares.
mas aqui eu estou trazendo design para marca mesmo. Então aqui, por exemplo, eu fiz 2 marcas para uma Expo Festival que aconteceu aqui em BH, no Dia Mundial da Colagem. Acontece evento em vários lugares do mundo, e aí alguns artistas aqui fizeram um evento simultâneo aqui em BH também, que chamava Colabora. Então, esse aqui eu fiz um processo bem manual mesmo, usando letra 7, colagem, nanquim, fazendo essa brincadeira de... Mas isso virou literalmente a identidade de todo o projeto, tanto cartaz, comunicação de rede social. E aqui eu trouxe esses 2 casos aqui, que eu acho que são bem legais, que é o processo manual enquanto o processo criativo. Então, por exemplo, essa Móbil é uma empresa de arquitetura que é daquele meu amigo que eu te falei que começou o escritório junto comigo lá atrás e que até hoje a gente trabalha juntos. E recentemente eu refiz o projeto dele, né, da identidade dele, que chama Móbil Arquitetura. E ele, como eu conheço muito ele, eu já conheço algumas coisas da linguagem dele, do trabalho, do estilo dele. E ele tem uma coisa muito legal assim dentro do trabalho, que é a coisa da repetição, do movimento, da série, assim, de você ter o mesmo movimento e repetir isso, de criar um ruído. Então eu fiz vários estudos de pegar essas repetições, essas linhas, esses ruídos que ele cria e quebrar isso, desconfigurar essa repetição. Então eu fui pegando alguns trabalhos onde eu pegava... a minha mãe, ela me deu... Eu tenho muito... tem um nome para isso, mas é como se fosse papel de... É um papel de seda, mas é de molde, isso. São papel de molde de roupa. Então tem muita linha, tem muitos desenhos. Então, e como ele é muito fino, a ideia era pegar esses papéis e distorcer essas linhas para criar novos desenhos, novas repetições. E ele também foi um projeto que eu apresentei tudo manual, assim, apresentei todo o processo para ele. E aí é mais uma ideia que ilustra muito esse lugar da complexidade, né? Você vai para um processo muito complexo, você traz ele para movimentos, para algo que é bem mais simples, mas que ele parte de um outro lugar, né? Eu não peguei uma referência de algo e fui lá e fiz a linha. Não, foi de um processo investigativo bem legal. Assim. Então, aqui é uma outra marca de uma empresa que hoje ela está em Portugal, que é a mesma ideia de trabalhar com adesivos e dar movimento para isso, fazer alguns estudos para isso. Então, criar a marca do Curral. Isso aqui foi uma marca de um projeto... Pode falar. Ô, Luciano, vamos voltar naquele da arquitetura? Cara, porque assim, hoje eu estou num momento de trabalho que é justamente o que tu falou lá no início, de gostar de fazer a parte manual, que ela é o meio do processo que vai gerar isso aí, a marca, só que ainda assim tem alguns que eu meio que pulo essa etapa e fico no computador por conta do... Sabe quando tu tá naquele momento de, assumo isso aqui como identidade minha ou não? É Sim, isso. sim. E, cara, eu queria saber desse processo aí. Aí você fez essa colagem e dos gráficos que deu ali, aleatoriamente, você achou o logo. Isso? É uma série, né? Eu fui fazendo vários estudos e dentro desses vários estudos eu fazia, por exemplo, assim, eu pegava e distorcia essas linhas gráficas. Aí eu vinha com o papel de vegetal, colocava por cima e desenhava aquele lugar que estava meio torto ali. E a partir desses desenhos eu refazia esses desenhos na régua, porque eu queria um desenho simples, mas eu queria ele bem alinhado, assim, bem organizado, e replicava isso na régua. E aí quando eu chegava em alguns resultados que eu achava que eram interessantes, aí sim eu ia para o computador e vetorizava isso e combinava com a tipografia. E aí a gente começava a construir algo que era muito legal, assim, que era... Você tinha composições que vinham daquilo, mas por exemplo, eu jamais chegaria nesse movimento, nessas linhas, dessa forma, nesse contraste, porque aqui tem a ideia do contraste, tem a ideia de uma linha grossa com uma linha fina, do movimento, da repetição, da projeção. Tem vários conceitos dentro desse único símbolo gráfico que ele veio de um processo muito experimental, assim. E eu jamais chegaria exatamente nesse movimento, nessa estética, se eu tivesse direto para o computador. Porque, pelo menos comigo, o computador ele me tende a criar coisas mais organizadas, né? Um grid mais certinho. Eu não consigo criar coisas muito desconfiguradas. E aí, às vezes, pode acontecer de fazer o contrário, de eu criar algo bem certo, bem organizado no computador, imprimir, pegar aquilo e amassar, sabe? Desconfigurar aquilo, depois voltar para o computador para chegar em algo que seja mais autêntico, assim, para não ficar numa coisa muito... Sair um pouco dessa história, tipo, eu já vi isso antes, assim, igual eu falei, de tentar
criar algo com mais movimento. E aí o do Mob foi exatamente isso. Eu peguei uma estética que ele trabalha nos projetos arquitetônicos, então ele tem mania de criar umas paredes, umas vigas que elas se repetem, alguns contrastes, ter o olhar de enxergar isso em uma outra plataforma, uma outra superfície. Então, assim, entender que aquelas linhas, elas também acontecem no papel, você tem um papel ali com várias linhas, e aí, a partir desses recortes, brincar com essas deformidades, assim, para só a partir daí levar isso para o computador e fazer uns estudos tipográficos que casam com todo esse conceito, assim. Então, no final das contas, assim, mesmo que eu vá de um projeto experimental, ele não é aleatório, sabe? Eu estou em busca de algo que feche esse conceito, né? O conceito, ele está ali. Então, eu só vou trabalhando em como eu encontro esse conceito dentro de umas experimentações, e não necessariamente fazer experimentações e criar um pós-conceito para ela. Porque pós-conceito é uma coisa que eu tenho até um pouco de dificuldade. Eu não consigo criar coisas aleatoriamente, né? Porque, no final das contas, eu levo para um grande nada, assim, uma série de experimentações. Fez sentido isso para você? Sim. Eu gostei desse projeto. Gostei bastante. E ele é bem interessante, assim. Eu não queria trazer muitos desdobramentos gráficos, assim, para não ficar, né, muita falação, assim. Não, mas depois eu posso até no Instagram mesmo tem o desdobramento desse projeto lá. Ele é bem legal. Legal. Assim. Depois eu vou ver lá. Você dá uma olhada. Então, aqui é a mesma coisa do processo, né, de usar dessa história de adesivo de bolinha para criar essa atmosfera, e depois isso foi bem legal, porque isso virou uma animação depois, e virou uma animação super bonita, assim, que fortalece esse conceito. Então, tudo, por mais que às vezes algumas peças eu estou mostrando mais rápido, mas todas elas têm um conceito, têm uma ideia que cria essa trajetória que a gente está criando graficamente, né? Aqui é a mesma coisa, eu gosto desse zoom porque a gente acabou, a partir de uma marca, o Artefeito, ele é um projeto que ele trabalha com causas, e aí ele junta um monte de profissionais de várias áreas, e a gente vai trabalhando causas diferentes sobre isso. Assim. Então, a marca, ela ficou tão interessante que a gente imprimiu ela em várias tipografias, e todo mundo junto a gente fez uns trabalhos de dobra e tal, para chegar em algumas ideias, que no final das contas a gente acabou criando um alfabeto inteiro. Então ficou bem legal esse trabalho, apesar que não é um alfabeto que funciona quanto texto, mas para alguns insights gráficos assim, ele funcionou super bem. Então essas linhas, ela literalmente é um papel dobrado que a gente escaneou e vetorizou aí no computador. Que eu também não sei se eu chegaria num resultado interessante se eu tivesse experimentado isso direto no computador, né? Tem gente que consegue, mas o meu é mais um pouco do meu processo. E aqui também é uma ideia de projetos que eu faço um processo manual de colagem, crio uma identidade ali dentro de alguns fragmentos e levo isso para o design mais clássico. Essa identidade, ela foi muito inspirada, como era de uma marca que fala assim de produtos que não são testados em animais, que são mais assim, né, que são produtos com mais cuidado para o mundo. A nossa referência era... Sabe quando você tem sombra de planta na parede, fica aquelas coisas meio preto e branco e um monte de pedaços ali meio de sombra de luz? A gente tentou representar isso com colagem. Então eu meio que fui pegando vários testes dessas projeções de sombra e fui brincando com isso com papel. E aí esses fragmentos, eles criavam texturas, eles criavam máscaras. Então a gente foi brincando com essa... Como diz a cliente, né? A gente criou uma identidade que ela é meio fresh, assim, né? Que ela é meio... Eu falei que eu não gosto de palavra em inglês, eu estou trazendo um monte de expressões aqui. Mas ela traz um pouco dessa brincadeira de luz e sombra, e aí isso era para um projeto que ele ficou super legal, assim, era bem diferente. E aí algumas etapas a gente traz esses desenhos como máscara, tem outros que é como acabamento, tem outros que é como cor mesmo. Então a gente amplia muito graficamente as possibilidades, né? Essa é para uma marca que, apesar dela chamar Karen Wash, ela é daqui de BH, assim, ela é uma startup daqui que ela está sendo trabalhada como uma empresa de fora. Esse projeto, eu só não queria levantar nenhuma bandeira política aqui, mas ele é um trabalho que, para mim, foi um dos grandes desafios de como que eu consegui chegar num resultado para algo que não faz sentido nenhum. Assim, teoricamente, a gente nunca vê um projeto de colagem para uma campanha política. Eu vou tentar acelerar um pouco mais, porque já são 10h17, senão eu vou ficar aqui, né?
Não, vai de boa, vai de boa. Eu, pra mim, não queria que terminasse nunca a apresentação. Se quiser pegar uma água pra ti aí, porque o cara vai Até que eu tô com falando. uma aguinha aqui. É. Eu falo muito, né? Mas você vai me cortando, cara. Não, tá de boa. Mas qual que é o lance? O Gabriel Azevedo, ele é o presidente da Câmara Municipal daqui de BH, e na época que eu fiz esse trabalho com ele estava candidatando a vereador. Eu acho que era vereador mesmo, se eu não me engano. E eu já tinha feito um trabalho com ele de uma outra coisa, que era de um edifício restaurado aqui de BH, que foi um trabalho que deu super certo, foi bem legal, que tinha a ver com pesquisa, tinha a ver com design arquitetônico, então foi um trabalho muito histórico, assim. Só que esse aqui, quando ele me chamou para fazer a campanha, ele falou comigo assim, cara, eu vou me candidatar a vereador aqui em BH, e eu queria fazer uma campanha junto com você, mas eu queria fazer uma campanha bem diferente. Eu falei, olha, Gabriel, eu não queria muito fazer um trabalho político, até porque, assim, se você assume um trabalho, socialmente, as pessoas acham que você está assumindo uma bandeira. E não que eu não goste dele, muito pelo contrário. O Gabriel, ele é um cara que eu gosto muito da cabeça dele, assim, ele tem umas ideias bem legais, mas eu não queria levantar a bandeira política dele, assim. Só que ao mesmo tempo eu pensei, cara, olha o desafio que eu tenho, que massa, assim, né? Que eu posso pegar um. Eu falei com ele, se a gente for trabalhar juntos nesse projeto, você vai me dar espaço para a gente criar uma coisa bem diferente. Assim, eu não queria fazer um santinho com número e ficar poluindo a cidade, né? Porque para mim projeto político é meio isso, né? Todo mundo colocando uma foto bonita com um monte de número e na hora do dia da eleição a cidade vira aquele lixo. Assim. E eu queria fazer uma coisa que tivesse um outro cuidado, assim, que às vezes a gente pudesse criar materiais que as pessoas gostassem daquilo, que pelo menos assim, se eu for jogar fora, eu vou jogar em casa porque eu gostei, guardei, depois jogo fora. Enfim. Aí ele falou, cara, vamos embora, vamos fazer uma coisa bem, bem louca. Então a gente conversou muito sobre o projeto de campanha dele, as coisas que ele queria trabalhar, e o Gabriel ele tem uma ideia bem diferente, assim, por ele ser um cara mais novo também e tal. Então, o que eu queria desenvolver junto com ele? Primeiro, ele tinha o Gabriel ele é um cara que ele tem um acervo de peças antigas, históricas de BH muito grande. Então, ele tem postal, adesivo, fotografia, filme, ele tem muita coisa da cidade quando ela foi construída. Assim. Os projetos, né, que eles tinham uma ideia de BH ser uma capital como se fosse uma Paris, assim, de ser uma cidade bem arborizada, enfim. A gente foi juntando tudo isso. E ele queria, ao mesmo tempo, trazer isso, trazer a imagem dele e trazer recortes de coisas que ele já havia feito na cidade. Porque ele sempre foi um cara muito ativo, ele sempre fez muita coisa aqui pela cidade. Então, na hora que eu olhei para aquilo, eu falei, cara, como que eu vou criar uma campanha política que eu preciso de número, nome, foto dele, foto de uma cidade antiga e fragmentos de matérias, de coisas que ele já fez pela cidade. Assim. E, querendo ou não, assim, quando você faz uma campanha política, apesar do primeiro momento essa campanha reverberar na época das eleições, você desenvolve uma identidade de campanha para aquele mandato. Então eu tinha que criar uma campanha que ia durar ali pelo menos 4 anos. Assim. Então eu comecei a surtar junto com ele assim, de possibilidades. Ele falou, aí a assistente dele falou comigo assim, cara, e se a gente fizesse colagem? Pode ser uma coisa bem legal se a gente fazer. Eu falei, cara, mas para político? Ela falou, bora, vamos fazer, vamos testar. Então o que eu fiz? A gente discutiu que a gente ia fazer fotos que não eram de terno, gravata, nada disso. Eram fotos que seriam fotos mais dia a dia, mais a cara do Gabriel no dia a dia, né? Quem é o Gabriel? E aí a gente começou a pegar fragmentos assim, notícias de jornal de coisas que ele já foi capa, fotos que ele foi trazendo. Então eu fui eu fui brincando com as cores que já estavam definidas como a cor da campanha dele, que era o roxo e o amarelo. Então eu comecei a criar uma série de composições. O meu primeiro estudo, ele é sempre um estudo muito livre. Eu fico brincando que primeiro eu preciso desentupir a minha cabeça. Então eu pego ali um monte de fragmento, vou colando coisas como um exercício mesmo. E aí na hora que eu chego num lugar ali, a partir de uma prática, que já me mostra um caminho, aí eu começo a refinar aquele caminho conceitualmente. Então eu saio dali, vou para o processo de escrever, de desenhar tudo aquilo, de entender como é que aquilo vai funcionar, para organizar minhas ideias, minhas referências, e a partir daí eu começo a construir. Então a gente começou a construir umas ideias bem abstratas, bem confusas mesmo, assim, para tentar entender se o que a gente queria chegar ia ser legal. E aí eu comecei a estudar referências do que ele tinha. Então, assim, ele tinha muitas alguns eram selos, a outra eram etiquetas, mas tem muito disso, assim, em BH. Não em BH, historicamente, mas esses selinhos que às vezes
Você vende um edifício, ali tem o ano, a capital, a gente começou a entender isso como referências gráficas, assim. E aí eu fui entendendo todo o enxoval que a gente ia criar para ele. Então tinha adesivo, plotagem de carro, tinha todas essas questões. Aí o que foi legal? A partir dos primeiros estudos, eu comecei a entender que a gente podia usar fragmentos como se fossem pedaços de jornal mesmo, rasgado, para colar isso em alguma campanha. Então, por exemplo, ele ia fazer um post de rede social e ia falar sobre mobilidade. Então, a gente pegava esse pedaço de papel com esse texto escrito mobilidade, colocava ali e já criava a identidade dele. Não precisa ficar enchendo de coisas ali. Então, toda a comunicação dele ia virar meio que como se fosse... Sabe quando você pega, por exemplo, você vai estudar, igual delegado, assim, você vai estudar um caso, aí você pega um monte de foto do crime, notícias do crime, vai juntando esse compilado. A ideia era fazer a identidade fosse meio isso. Assim. Só que aqui eu peguei uma identidade de jornal, mas eu já tinha feito um estudo tipográfico para conversar com a identidade dentro dos valores, dentro de toda aquela prática do design que a gente está acostumado a fazer. Aí aqui eu fui criando, inspirado naqueles selinhos, a gente criou a identidade e a gente foi criando vários elementos ali que iam ser usados na identidade. E aí a gente usou essa frase dele, que é faz diferente, faz diferença, e essa era o visual que a partir disso aqui a gente ia desdobrar várias coisas. Então a gente criou umas ilustrações, por exemplo, ele falava, eu não lembro mais porque já tem um tempo, mas tinha a ver com mobilidade, com vereadores, enfim. Eu sei que cada um desses temas a gente pegou um símbolo da cidade diferente e a gente ilustrou esses símbolos. Então, a gente criou um símbolo que tinha o edifício, a gente criou um símbolo que era uma ilustração do viaduto de Santa Teresa, que é um ponto turístico super importante aqui de BH. Então, a gente foi criando isso para desenvolver a campanha dele. E aí a gente fez uma brincadeira que ia ser sempre a colagem principal, que a partir desse estudo da esquerda, a gente ia brincar com o passado, presente e futuro. E ele fala muito disso, que a política é olhar para o passado, enxergar o futuro e entender como que a gente desenha, enxergar o presente e entender como que a gente, a partir do passado e do presente, a gente desenha o futuro. Então a gente sempre ia brincar com esses recortes que era a BH lá de trás com os registros que ele tinha, então sempre ia ter um recorte que fala do passado, que é o olhar, porque ele fala assim, é importante olhar para o passado, mas daquilo que deu certo, né? Porque também o passado tem muitos problemas, assim. Trazer um recorte do presente, então, é como é a BH contemporânea, os edifícios que foram conservados, que foram restaurados, essa coisa de falar um pouco da cidade hoje, da cultura, ele tinha um trabalho de pesquisa bem legal sobre a cultura, e aí o futuro a gente ia projetar imagens, seja 3D, seja notícias, que é o que ele pensa para o futuro. Então, a gente vai restaurar, sei lá, o aeroporto da Pampulha. Então, a gente colocava uma fotografia que dentro de uma única composição a gente consegue contar uma historinha e era sempre ele como esse agente principal dessa comunicação. E aí aqui a gente começou a criar algumas peças gráficas, sabe? Então, o cartaz dele era completamente diferente dos cartazes de todas as campanhas políticas que tinha aqui, porque era todo mundo com uma foto bem bonita, assim, bem aquela foto, eu vou salvar o país, um número ali, aquela coisa meio tosca, e a gente não, a gente fez um cartaz mesmo, quase como se fosse uma peça de teatro, e cada cartaz contava um pouco, imageticamente, contava um pouco da ação da campanha que ele ia fazer. Aí aqui tem um pouquinho dos selos que a gente criou, que eu te falei, então a gente criou uma bicicleta para falar de mobilidade e tal. Então aqui é meio um apanhado de peças que, no final, para mim, uma das coisas mais legais que a gente conseguiu atingir com esse projeto, porque lembra que lá atrás eu falei com você assim, como que a gente consegue... Uma das perguntas que ficava na minha cabeça era como que a gente consegue criar uma campanha que as pessoas não joguem as coisas fora, né? Que pelo menos a gente crie algo que seja legal. Então, por exemplo, ao invés de a gente criar um santinho com o número dele, a gente criou uma série de postais num papel bonito, que tinha a ver com essas fotos, que ele tinha esses registros em alta qualidade. O que não tinha, a gente procurou no acervo público. Então, a gente criou uma identidade que ela tinha um impacto visual muito interessante e ela falava muito sobre a cidade. E aí, foi muito legal, porque eu tinha muito essa preocupação, assim, eu não quero criar uma campanha para poluir a cidade, que é um dos lugares que eu gosto tanto, assim. E aí a gente não imprimiu milhões de coisas, a gente não fez santinho para distribuir na rua, nada disso. Assim, a gente foi tentar usar o design como uma ferramenta de comunicação bem importante assim, para ele. E aí um dia ele me liga e fala, a assessora dele me liga e fala assim, ô Lu, tá acontecendo uma coisa aqui que a gente está querendo compartilhar com você, que é muito curiosa,
que isso não acontece antes, que eram os eleitores do Gabriel estão ligando para a gente pedindo o kit de imprensa que ele fez, que o kit nada mais era que vários selos adesivos, vários postais de verdade, no papel legal, e os cartazes dele. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, que máximo que é isso? Assim, para mim, o mérito do trabalho, assim, o tanto que o trabalho foi legal, não só por ele ter ganhado, mas também nesse sentido de falar assim, cara, a gente conseguiu criar uma campanha que, mesmo que não seja grande parte da população, uma quantidade mínima de eleitores dele queria colecionar esse material. E as pessoas não jogavam fora, muito pelo contrário, as pessoas queriam colar um recorte de jornal gigante no carro para obviamente apoiadores dele, né? Mas virou uma campanha que o recurso visual, estético da campanha, ela foi para um outro lugar e deu uma visibilidade para ele, porque as pessoas começaram a entender, enxergar a inovação nele antes de saber quem ele era, só pela campanha gráfica dele, assim. E aí foi interessante, porque depois veio outras pessoas me procurar para fazer campanha política, e ele foi e brincou comigo. Ele falou, Célio, nem foi ele, na verdade, minto. Foi uma amiga dele, que é vereadora numa cidade da região metropolitana. Ela queria que eu fizesse campanha, mas na época não ia dar e tal. E ela falou comigo, ela brincou comigo assim, você levou as propostas visuais de campanha política aqui na cidade. E aí, isso foi uma brincadeira, mas eu falei, pô, que massa isso, né? E aí foi muito interessante, porque na época das eleições, a gente viu pessoas que tentaram copiar a identidade. Então, assim, para mim, quando as pessoas tentam copiar algo, é sinal que... Eu sempre escuto uma cliente que ela fala comigo assim, as pessoas sempre vão copiar aquilo que é bom. Então, se as pessoas começaram a copiar, eu não achava ruim, que eu falava, pô, né, isso é sinal de que algo deu muito certo, assim. Então, para mim, esse é um trabalho que eu tento não trazer ele por questões políticas, mas em termos de design, é como que eu consegui juntar algo que é um processo completamente estético, manual e quase artesanal do design para um lugar que é literalmente o design clássico, né? A gente precisa resolver um problema, a gente precisa propagar uma comunicação. Então eu gosto Muito bom. nesse sentido, assim, sabe? Ô Paulo, sua ligação tá falhando, não tô te ouvindo direito. Tá dando a internet tá Agora dando um voltou. pico bem baixo aqui. Mas Tá agora dando voltou. uns picos bem baixos. Se eu cair, tu continua, tá? Porque o StreamYard, ele tá pegando e ele ganhou. É isso que eu quero saber. O Gabriel Ganhou. ganhou. Ganhou Ah, sim. tá. Muito bom. Tem que ganhar, né? Cara, muito bom, cara. Mas foi, Bem legal. é assim, eu sempre tive um pouco de aversão de fazer. Eu lembro que na época que me indicaram esse projeto, assim, eu nem tive a ideia de falar assim, pô, agora eu vou trabalhar com político, vou meter a mão. Porque para mim eu ia para um lugar que eu falava assim, cara, mas se eu fizer isso, eu tô indo para um lugar que eu sou contra, que é de falar assim, então vamos arrancar dinheiro. Não era isso. Eu conversei com muita gente, eu entrei numa crise existencial, que eu falei, cara, será e tal. Mas depois eu vi nisso uma oportunidade de design, assim, sabe? Uma oportunidade enquanto designer de falar assim, cara, eu tenho um desafio muito massa aqui, vamos fazer isso, pelo menos assim, eu não concordo com tudo, mas ele é um cara massa, assim, ele é um cara legal. Então foi um trabalho que para mim, enquanto designer, me levou para outros lugares, assim, sabe? E eu gosto desses desafios, assim, de desenvolver isso. Bom, aqui eu já vou começar a ir finalizando, mas aqui é um processo que também é do São Paulo Fashion Week, que é de uma marca do Gustavo, que chama O Ponto Firme, que aqui, no caso, o desfile, a marca desse cara é incrível, assim, porque essa figura aqui é o Gustavo, não lembro o sobrenome dele, mas o trabalho dele é muito genial, porque ele ensina crochê para detento, em presídios, assim. E aí a galera do presídio desenvolve a coleção que vai para o São Paulo Fashion Week. E aí existia um documentário que estava sendo feito com ele para ser lançado junto com a coleção dele na época, que se eu não me engano é 2020 ou 2019. E aí eles me chamaram para fazer, porque eles pensaram, poxa, é uma coleção que é toda feita à mão, existe um exercício criativo feito com esses caras, e tem uma série de coisas que é muito legal assim, nesse processo. Por exemplo, você imaginar uns caras tudo tatuado, com aquela cara de mauzona, sentados junto, trocando ideia, fazendo crochê. É surreal, assim, é um processo surreal, é muito legal. E quando eu conversei com os produtores, eu não conversei com ele, eu conversei com a galera do filme, assim,
do documentário. E aí, quando eu assisti o documentário, que eu vi todo o trabalho, e aí o desfile acontecendo dentro do presídio, cara, eu fiquei completamente envolvido por esse trabalho. Assim, eu entrei de cabeça nesse trabalho, porque é aquilo que eu falei, trabalhos que me impactam como pessoa, faz muita diferença para mim. Assim. E aí eu entrei e eu comecei a estudar muito esse trabalho, eu vi esse filme várias vezes, e aí foi um trabalho muito difícil, porque no final das contas a gente passou por quase 10 propostas diferentes, e ali de sentar e falar, não, não é isso, muda isso, não, não é isso. E a colagem, ela tem um problema, porque eu não consigo fazer colagens iguais, né? Você colou ali, acabou. Eu não consigo replicar aquilo. Então foi um trabalho meio difícil. Então ele funcionou em 3 etapas. Primeiro, eu fiz uma série sobre o meu ponto de vista sobre o filme, como que o Luciano enxergou aquele filme, e aí eu fiz uma série sobre isso. Depois eu tive que trazer uma outra série sobre o que eles queriam dizer sobre o filme. E aí, por fim, como a gente foi chegando a um lugar meio difícil, assim, em terceiro lugar, eu comecei a fazer uma série que era, juntos a gente entendeu que a gente precisava passar aquelas ideias, que era crochê, moda e presídio, e ao mesmo tempo, a partir daí eu ia trabalhar só com fragmentos do filme. Então foi uma coisa assim, de ver o filme, parar numa imagem, dar print, mandar para eles me mandaram aqui em alta qualidade, ir lá imprimir, e aí eu fui fazer um trabalho só com imagens do filme. Então, primeiramente, a única coisa que a gente tinha como regra é que esse era o ponto central, essa fotografia era a fotografia principal do filme. Então a gente entendeu que a gente ia trabalhar uma série de 4 cartazes, onde esse cartaz da fotografia era o cartaz comercial e os outros eram os cartazes mais conceituais, assim, que a gente ia trabalhar posteriormente. E eu comecei a primeira série, essa marca, o Ponto Filme, ele já tinha. A minha primeira série, eu comecei a trabalhar muito, pegar vários elementos que tinham no filme, julgar aquilo ali e fazer uma série de cartazes que eram pedaços do filme ali dentro. Então, o meu primeiro estudo, como eu falei, ele foi um estudo mais abstrato. Então, eu trouxe muito recortes de coisas que não tinha no filme, mas que eram a ver que eu tinha. Tentei trabalhar o desenho, porque no filme tem uma parte que eles desenham muito, tentei trazer isso. Enfim, fui fazendo uns estudos de compilados de coisas que eram sobre o filme, com alguns registros das fotos deles. Assim. E aí eu comecei a perceber, aqui tem todos os estudos, eu comecei a perceber que o filme, ele mostrava muito mão, muito, o tempo inteiro. E aí, para mim, aquilo começou a fazer sentido, porque além da mão mostrar o processo e falar sobre moda, né, mostrar a construção, tinha um simbolismo muito grande que, para mim, retratava a realidade dos presídios hoje, porque assim, eu fiz um trabalho paralelo, isso há muitos anos atrás, que eu visitei presídios durante muito tempo, que a gente estava fazendo um documentário sobre como que a gente ia discutir sobre os presos de volta à sociedade. Então eu vivia assim, entrei em muitos presídios, vivi muito aquilo. Então eu tinha muita coisa na minha cabeça sobre tudo aquilo que eu vivi. E aí quando eu vi o trabalho de crochê nas mãos dos caras, ali tinha a grande maioria dos caras eram pessoas pretas, pessoas tatuadas e aquela mão cortada, cheia de cicatriz, marca de cigarro. Então ali para mim eu falei, cara, a gente tem um recorte aqui muito pequeno, mas que fala exatamente da realidade que é o sistema prisional brasileiro. Então eu fui começando a fazer novos estudos com imagens dos presos e com imagens do filme para chegar a algum lugar final. E aí aqui eu já começo a ir para os caminhos que são os resultados finais. Então eu comecei a brincar com essa coisa de recortar as mãos dos caras. Então assim, a mesma figura estava ali fumando, estava ali fazendo crochê, mas estava fumando, mas estava conversando, e às vezes a mesma peça eram várias mãos diferentes. E aí você tem esses recortes, né, que para você falar de um preso e de o que a sociedade, sobretudo a sociedade branca, entende como criminal, é o preto periférico. Então, assim, você mostrava ali os pés, com aquele pé bem marcado, cheio de cicatriz, chinelo, a mão e tal. Então você tinha uma série de signos ali que já traziam para esse lugar da realidade que esse filme iria passar. Mas também eu não queria revelar ele totalmente, né? Eu não queria entregar o filme totalmente. E aí essas dinâmicas, né, que eram mãos diferentes, trabalhando pontos diferentes, bordados diferentes, e aqui atrás alguns pedaços dos tecidos, né, das coisas todas, e sempre trazer um pouco desse rabisco, porque no presídio não só as paredes são rabiscadas, como no processo criativo eles tiveram um exercício ali de rabiscar, porque você imagina, né? Como é que você vai trabalhar
a criatividade e abrir a cabeça de uma galera que, às vezes, assim, é um cara, era um mecânico que tinha uma vida completamente diferente e que está ali naquele processo. Então, foi bem massa esse aqui, tanto que esse é o mais o comercial, né, o cartaz principal, e a gente fez a série daqueles 3 cartazes que eram os cartazes que iriam estar no desfile, queriam para concursos, queriam estar nas plataformas digitais, e aí esse aqui é o resultado mais portfólio desses cartazes, que aí a gente fez questão de pregar esses cartazes nas ruas e trazer a realidade da rua para dentro desse cenário, assim. E foi um trabalho muito legal de fazer, porque era isso, né? Eu tinha que, a partir de quase que contar 1h40 de filme em fragmentos, ali em pedaços de papel, e criar uma série com isso, assim. Então, esse também foi um trabalho bem legal, apesar que a identidade visual ela já veio, né? Eu só criei essa série de cartazes. Uhum. Animal. E aquela imagem principal lá, ela é bem forte, legal como a sombra. Essa aí, ó, como a sombra, ela é um bordado, né? Ela não deixa, Exatamente. ela é um crochê, né? E você tem essa Muito bom. textura ali, né? Você tem os ângulos, você tem como que você vai trazendo isso para dentro do design. Então, assim, eu estou trazendo aqui uma série de projetos que mostram esse lugar menos o design vetorial, né? Aquele design mais limpão, e trazendo projetos que eu trouxe para o mundo real, para o mundo design, com esses processos mais manuais mesmo, assim, né? Como que eu vou trabalhando isso, assim. Esse aqui, por exemplo, é um outro conceito bem legal, que é o Campeonato Brasileiro de Aeropress. Ele acontece no mundo inteiro. E aí a edição desse ano, do ano passado, se eu não me engano, ia acontecer em Minas. E aí eles queriam trazer um pouco da história, alguma coisa de Minas para dentro da identidade, mas que ainda assim não virasse uma identidade muito literal. Então eu fiz 2 séries. Uma série que é como se você estivesse num campo, numa plantação de café, e ali você é como se você visse o pé de café de perto, e aí eu peguei o símbolo do Aeropress, que é esse pentágono, ele como a fruta mesmo, e a fruta ali caída no solo, fiz esse recorte como se fosse uma paisagem ali de café. E, por outro lado, esse campeonato ele acontecia no final do dia. Então, essa fazenda específica, eu conhecia essa fazenda. E ela, no final do dia, era uma época meio de outono, então outono, meio inverno, sei lá, ela tinha uma paisagem muito bonita, assim, ela tinha um pôr do sol bem bonito. Essas datas que estão aqui, elas não são reais, não, tá? Elas mudaram depois. Mas ela tinha um pôr do sol bem bonito. Então eu fiz essas 2 séries. Uma série era como se você tivesse dado um zoom naquela paisagem, e aí, por outro lado, era um zoom out, que é essa chuva de montanhas, né? Esse mar de montanhas, como a gente brinca aqui, e lá no fundo esse pôr do sol. Então eu fui brincando isso com papel, que eu queria trazer essa textura do rasgado, eu queria trazer essa coisa, que não é aquelas montanhas tão certinhas, né? Ela tem a textura ali do solo, então eu fui fazendo essa brincadeira de montanha para trazer essa identidade do campeonato. E aí isso virou um monte de coisa, virou xícara, virou caneca, virou os enxovais do concurso, assim, né? E aí, por fim, essa foi uma última, não a última colagem, mas essa foi um trabalho que eu fiz no final da pandemia. O Estado de Minas chamou alguns designers, alguns artistas aqui da cidade, para falar sobre campanha de vacinação, para a gente divulgar a vacinação em massa, né? Porque era aquela época que tinha muita gente negando a vacina e tal, a gente entrou nesse movimento de falar da vacina. E aí a minha ideia era de trazer essa pluralidade de pessoas e fazer essa referência que era a única coisa que a gente tem em comum, que todo mundo precisa fazer agora, é levantar a camisa e mostrar o braço. Então eu fui tentando buscar uma curadoria de pessoas diferentes para, como se estivesse mostrando o braço e esse alvozinho que aqui é o lugar onde todo mundo vai estar igual, né? Onde todo mundo se assemelha, que é tomar vacina no braço e acabar com essa pandemia logo de uma vez, que ninguém merece, né? Bom, então é basicamente isso. E aí, assim, aquela famosa frase de impacto, que para mim representa muito o meu trabalho, que na verdade não é Power Ranger, que eu troquei, é Saramago. O Saramago fala uma frase que para mim faz todo sentido, que ele fala: trabalhar com as mãos ensina muito, sobretudo numa era digital, que é essa era que a gente está vivendo hoje, onde tudo está pronto. Eu acho que quanto mais a gente volta para essa conexão manual, mais a gente consegue conectar também com o que faz sentido para a gente, né? Com o que é referência para a gente, para além dessa referência que está aí gritando a todo momento nesse ambiente digital. Então, é basicamente isso.
Valeu aí pelo convite. Espero que eu tenha, apesar de eu falar demais, eu espero que eu tenha trazido algo legal aí para o canal. Ô, Paulo, espera só um minutinho, que sua conexão tá voltando. Ela ainda tá meio pausada, mas acho que se você falar de novo, acho que ela volta. Vai, fala. E aí, Agora voltou? voltou. Antes até eu caí ali e eu torci pra estar tudo certinho. Tive que resetar tudo. Espero que você tenha visto aí o resto. Não, vi tudo sim. Foi só bem rapidinho. Cara, é assim, é um processo muito. Antes de a gente começar a conversar, eu não tava entendendo que era a colagem o teu processo, sacou? E Sim. claramente dá pra ver ali a tua referência que tu mostrou do Carson. Dá pra ver claramente, assim, muito massa, muito massa. E a frase que tu colocou aqui, eu vou colocar depois no banner lá. Mas aí você só deixa eu corrigir, ela tá corrigindo a assinatura aqui. Eu te mandou. Não, mas O autor certo. Não, mas não é essa frase, não. É uma que tu falou no meio da apresentação. O design é uma ferramenta para criar um mundo mais autêntico. Essa é a frase que eu carrego na triciclo, assim. Paulo, você tá aí? Acho que você caiu de novo. Ih, rapaz, a conexão deu um pau aí. Será que eu paro aqui de compartilhar a tela? Será que melhora? Vai. Sua ligação tá um pouco robótica para mim, sabe? Ó, talvez até você tenha caído. Ó, voltou, fala. Acho que voltou. Melhorou agora? Melhorou. Tá dando uns picos aqui que eu não tô entendendo. Mas se precisar cara, de novo, você me fala. Não, o que eu ia perguntar é o seguinte, como que tu sabe que tu chegou no resultado que tu queria? Porque colagem e todo o teu processo é muito vendo o que vai surgindo, né? Como que tu sabe que tu chegou, tipo, ó, é aqui? Então, sabe? Cara, isso vai muito de projeto para projeto, porque, por exemplo, apesar de o primeiro caminho ele parecer ser um pouco aleatório, existe uma coerência ali quando você começa a trabalhar, que começa lá atrás. Então, por exemplo, a curadoria, né, quando você escolhe o que vai ser, o que vai estar inserido naquela colagem, né, tanto paleta de cor como elemento visual, elemento gráfico, fotografia, tipografia, isso tem já tem um trabalho meio estabelecido, já começa a criar o conceito a partir dali. E aí, como eu falei, assim, todo projeto ele é estruturado. Às vezes, a prática, o exercício, ele vem um pouco mais livre, mas ele parte de uma estrutura do design mesmo, que é de entender o que eu preciso, o que eu não preciso, como tal coisa funciona. Então, eu estou sempre fazendo experimentações, mas eu estou sempre voltando para o briefing. Por isso que eu sempre deixo as coisas coladas, porque normalmente eu não posso desconectar do objetivo daquele trabalho. Então, quando eu olho para todo o exercício, para todas aquelas práticas, né, porque acaba que eu vou fazendo várias colagens, é igual quando a gente vai criar uma marca que você cria geração de alternativa, né? Você tem várias alternativas ali, que até você entender qual faz mais sentido. A colagem é um trabalho meio parecido, só que o lance é que na hora que eu olho para todo aquele resultado, eu tenho que entender coerência ali do que eu estou sendo, do que o meu objetivo central, o que eu estou trabalhando que está ali dentro. Se aquilo faz sentido, se aquilo está conectado, quando eu começo a levar isso, a digitalizar isso para o computador e eu começo a trabalhar, eu vou entendendo que aquilo faz sentido, que no final é como se você estivesse produzindo uma fotografia. Né? Você tem o que você precisa na fotografia, a luz, a pessoa, o cenário, e você tira várias fotografias, até que em uma você vai olhar e falar assim, essa fotografia ela é perfeita para o meu objetivo central do trabalho. Então, a colagem é meio que como se eu estivesse construindo essa fotografia. Só que eu tenho muito mais controle sobre a luz, sobre o cenário, sobre os elementos que eu estou trabalhando. E não, às vezes eu tenho muito controle e às vezes não, porque eu sempre trabalho com colagem manual, ela raramente é digital. Então, colou, está colado. Ali ela está pronta. Mas é exatamente
que às vezes, junto com uma ideia, ela também acontece o acaso, é que eu acho que a coisa começa a fazer sentido. Então, resumidamente, é isso que eu te falei, do tipo, às vezes o exercício ele parece aleatório, mas ali já tem toda uma estrutura de construção na minha cabeça e às vezes planejada mesmo para entender esse resultado que essa imagem vai gerar. Que é um pouco também o trabalho da ilustração, né? E de vez em quando não chega um cliente assim, pô, eu sei que tu trabalha com colagem, muito maneiro isso que tu faz, mas tem como fazer diferente, fazer assim, ó? Como é que tu Então, faz é como eu te esse... falei, eu tenho essas duas frentes, assim, né? Eu tenho um lugar do design que não tem colagem nenhuma, que é aquele Tá. design bem técnico, bem clássico, mas hoje eu tenho tentado desenhar um lugar que é muito comum hoje as pessoas me procurarem bem mais pelo meu estilo do que o resultado do design, que às vezes qualquer agência que você mandar, não, tipo, não é que uma pessoa é melhor do que a outra ou pior que a outra, mas qualquer uma vai entender aquilo como resultado, né? Então, Uhum. e principalmente é muito curioso porque é o que eu tenho discutido assim, muito tanto com o designer como com o cliente. A gente caminhando para esse lugar tão homogêneo, né, que a gente tem tudo com cara muito tecnológico, todo mundo é meio parecido. Às vezes, quando você vai para esse lugar que tem uma ideia de algo que foi construído através do humano, isso te abre algumas portas que até então não me eram abertas, assim, não me eram convidadas para trabalhar. E para mim é o que faz mais sentido. Se eu puder cada vez mais entregar para o mundo algo que tenha a ver com essa estética que eu trabalho, que eu gosto, cara, para mim é genial, né? Que eu tô dentro da minha cabeça de fantasia, como se eu estivesse entregando algo novo para o mundo, que não é tão novo, mas que de alguma forma é. Assim. Então isso para mim é bem legal. Eu lembro, cara, quando eu falei com você que nesse período que eu entrei de revolta, né, do design, que eu comecei a questionar tudo e brigar tudo e tal, eu entrei numa questão que eu ficava falando assim comigo, cara, não é possível que eu fiquei 5 anos enfiado numa faculdade para eu simplesmente pegar uma referência e copiar ela e fazer e mudar, sabe? Isso me incomodava muito, assim. Não abandonei isso, né? A gente tem muito cliente que já chega muito cheio de referências e às vezes a gente não tem a chance de fugir tanto daquilo. Mas se eu tenho trabalhos que eu consigo trazer à tona algo que é muito mais autêntico, algo que é muito mais provocativo, eu comecei a entender que assim, o design ele difere da arte, mas em algum lugar eles encontram e dão um match muito maravilhoso. Então, esse meio termo ele me interessa muito, sabe? Entender como é que Uhum. eu trabalho aquilo ali. Cara, muito legal. É maneiro porque na tua linha eu conversei aqui com o Leopoldo Leal, que é na mesma linha, com o Gustavo Piqueira também, e a gente vendo, a gente que executa com um processo um pouco diferente do teu, a gente fica imaginando, pô, mas será que vai ter cliente para isso? A transição é difícil, né? Será que vai chegar uma hora que as pessoas vão me reconhecer por essa pegada mais experimental, mais manual, no teu caso, mais direcionada ainda, que é a colagem, né? Será que uma hora vai dar certo? Parece meio utópico, assim, mas no final das contas tem, né? Ainda mais nesse momento que a gente vive, que a inteligência artificial cria do comando que tu der, né? É, as pessoas vão buscar esse resgate no, no que uma experimentação pode gerar, né? Isso me leva também para um questionamento que eu tive quando eu saí da última agência que eu trabalhei. Que eu lembro que eu fiz uns trabalhos e quando o cliente falou comigo assim, quando o meu chefe falou comigo assim, o nosso cliente ele não tem conhecimento para absorver isso, para aprovar isso, ou não é a área dele. Naquele momento ali, eu também comecei a questionar muito um lugar que é assim, a gente também tem o papel de educar o cliente, porque às vezes tem coisas que ele não aprova porque ele nem sabe que existe. Ele está lá preso Uhum. no mundinho dele, as referências dele, é aquilo que ele tem acesso, é aquilo que... E na hora que você tem uma conversa com ele e você mostra sentido nisso, porque eu acho que o design também ele tem muito esse papel, ele tem que fazer sentido, né? Porque se a gente está no lugar do resultado só estético, às vezes o que é bonito para você não é para mim. E aí, aonde que isso funciona, né? E sair, você falou do Gustavo Piqueira, ele para mim é uma referência desde faculdade, desde muito tempo, assim. E tem uma frase que ele fala que eu gosto muito, que é: se a gente fica preso àquilo que vende, isso já é um fator limitante muito grande, né? Porque às vezes
é muito efêmero isso, né? É muito maior do que isso. Às vezes tem um lugar, existem projetos de design que a venda ela tá ali como resultado, mas o mais importante ali é a educação que se cria, né? Você formar opinião. Assim. Eu gosto muito do case do Nubank, muito por isso. Porque o Nubank ele chega e fala assim: olha, eu não preciso ser um banco careta, eu não preciso ser formal, sabe? E aí, quando você tem essas marcas que surpreendem o lugar que elas estão, e aí você começa a ver um monte de outras marcas que querem ser o Nubank, e eu acho que parte um pouco desse lugar, sabe? Eu acho que também cabe a gente levar para nossos clientes, para as pessoas que não estão na nossa área, outras possibilidades, né? Outros lugares, assim. Por exemplo, quando eu defendi para um design trabalhar uma estética de colagem para embalagem, o cara quase caiu duro no chão, porque ele falou, cara, mas isso não vai funcionar e tal, não sei o que lá. E à medida que a coisa foi trabalhando e a coisa foi funcionando, cara, o cara falou, cara, às vezes é uma questão de você adaptar, mas é possível, né? Pô, você imagina, isso foi possível numa campanha política, não vai ser possível em outros. Você quer lugar mais careta que um ambiente político, né? Nossa, ali tu foi muito sagaz ali. Pô, Sabe? com certeza, Então é muito... quem conhecia imaginou que o vereador era designer, né? Ele falou muito isso para mim. Ele falou assim: eu acabei conquistando muita gente que apostou em mim muito mais pela minha coragem, pela minha ousadia, do que pelo contrário. E aí, quando a gente olha para um comportamento mais contemporâneo também, além de eu achar muito maravilhoso o erro, porque eu também comecei a trabalhar com colagem muito nesse sentido, né? Eu cansei de tomar muita porrada, de tem que ser certo o tempo inteiro, tem que fazer certo. Eu falei, cara, eu preciso de um lugar que eu possa errar e que eu possa ser feliz nesse processo, sabe? Do tipo, sair desse lugar da academia e falar, isso tá errado. Mas tá errado para quem? E aí a gente, ao mesmo tempo que é bom e ruim, a gente hoje está num comportamento de consumo mais contemporâneo, assim, que dá margem para o erro, né? Às vezes você pode ser cancelado da internet, mas às vezes também você tem tempo de ir lá, botar aquilo na gôndola, entender que aquilo não funcionou, vai lá e troca, e às vezes ninguém nem viu aquilo. Então a velocidade com a qual as coisas acontecem, se a gente olhar para um lado positivo, assim, enquanto designer, também é muito positivo para a gente, né? Porque, cara, por isso que eu falo, quando eu estava em sala de aula em academia, em faculdade, eu falava, cara, o melhor lugar que você tem para errar é aqui, porque aqui você pode, aqui não... Quem sou eu para falar que isso aqui está errado, né? Quantos projetos eu já recebi um não, porque o professor virou para mim e falou, cara, isso é um surto, isso só funciona para David Carson, e na hora que eu chego aqui, eu já fiz trabalhos para empresas gigantes que eu consegui entregar algo que ninguém... Lá atrás, se alguém falasse comigo, você pode trabalhar com isso, eu jamais acreditaria, né? Então, eu acho que também esse lugar de propagar essas ideias também, eu acho que é um caminho interessante, assim, que a gente tem, porque também o mundo digital também traz novos clientes, né? A gente tem que apagar um pouco essa ideia de que cliente é sempre o empresário careta que está ali. Não, cara, pós-pandemia teve muita gente que abriu mão do trabalho e investiu no novo negócio. E essas pessoas, às vezes, são pessoas que têm uma cabeça completamente diferente. Para mim, o que faz sentido nesse lugar todo mesmo que venha de um processo experimental, ele é design, ele precisa comunicar algo, né? Ele precisa... Existe uma série de coisas ali por trás que precisam acontecer. E quando ela acontece, cara, é uma junção de sorte com um trabalho muito bem pesquisado, muito bem feito, assim, sabe? Cara, muito bom. A gente já tá indo aí para 1h40. Acho que foi um Fala papo pouco, bem... né, Paulo? Não, cara, mas a tua apresentação tá muito alinhada, muito surpreendeu mesmo. Tenho certeza que quem tá assistindo ali, putz, já quer sair fazendo colagem, já quer... Vambora, gente, vambora. E esse é o propósito de tudo isso aqui, esse é o intuito, mostrar para os designers que tem mais possibilidades, né? Tem coisas para te fazer, muita coisa. O design é um leque muito extenso, muito grande e às vezes fica preso só na mesmice ali, né? Então, acho que tu trouxe tua mensagem, defendeu bem tua bandeira, eu acho que muito maneiro, cara. Parabéns pelo trabalho. Gostei Valeu, muito. cara. Valeu demais. Tamo junto. Obrigado aí pelo convite. É sempre bom essas trocas, né? Igual eu tinha falado com você anteriormente. Me indicaram para você, a gente não tem nem ideia onde o nosso trabalho chega, né? Então, às vezes, essas trocas, assim, para mim, são bem, bem legais, assim. Tô
bem satisfeito. Espero que tenha cumprido aí suas expectativas. Precisando, tamo junto, simbora. Legal. Eu vou fazer um encerramento aqui, a gente continua conversando ali depois que eu encerrar a gravação. Cara, eu queria agora pedir para você aí que assistiu até agora, né, que ficou 1h40 Que assistindo durou. esse vídeo, compartilha esse vídeo, ou pelo menos dá um like, segue o canal aí, que tem muita gente boa vindo nessa temporada nova, e eu espero que deu aí uma largada no seu repertório o trabalho do grande Luciano, né, o seu Lu, Vamos que tá bom? vamos. É isso, bora mudar o jogo, tamo junto. Valeu, gente. Até mais.